Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Ascensão da Legião de Mortos-Vivos, parte 45. Capítulo 496. Notas de atualização 4.0 sem matemática. Ascensão da Legião Morta-Viva. Susan pegou um controle remoto e clicou no botão ligar, permitindo uma transmissão holográfica do logotipo de Conquest e a cena seguinte da nova atualização. A atualização do patch começou com a exibição de um trailer dos próximos eventos. O início do trailer começou como uma cena em que a câmera olhava para nada além de terras vazias, escuras e desertas. Ele surgiu, mostrando uma lua quebrada e despedaçada, estrelas tão fracas que mal podiam ser vistas, e então se concentrou novamente na Terra. Foi como ver o submundo pela primeira vez, do ponto de vista da primeira pessoa. A pessoa se moveu observando a paisagem e bem ao lado dele ouviu passos. Olhando para o lado, a pessoa viu outro, mas este era um morto-vivo, sem vida, um zumbi. O zumbi nunca atacou essa pessoa, fazendo com que ela olhasse para os braços. Eles também eram feitos de carne e ossos podres. Ele também era um morto-vivo. E logo atrás dele, havia muitos mais mortos-vivos, tanto que ele não conseguia ver o fim deles, não importa o quanto tentasse. Esses mortos-vivos pareciam estar todos caminhando em uma direção, com um propósito, até mesmo a pessoa que nos mostrava a cena continuaria avançando, mesmo que pudesse olhar ao redor. A marcha não durou muito, pois os mortos-vivos pararam em frente a uma parede de neblina, tão espessa que era quase tangível. A névoa se desintegrou revelando que hoje é conhecido como o mais poderoso reino de conquista, o reino dos mortos-vivos. Lá, uma cidade foi construída, cheia de mortos-vivos tão poderosos que esses meros zumbis e mortos-vivos de baixo escalão não eram páreo para nenhum deles. Um cavaleiro da morte apareceu na frente da pessoa principal. Ele estava vestido com uma armadura completa, preta como a noite, um escudo de torre e uma espada flamejante enfiada na lateral do corpo. O cavaleiro da morte agarrou a cabeça da pessoa principal, moveu-a para o lado e saiu, como se estivesse procurando gado, e disse: "Você não está muito podre. Siga o grupo até lá. Você encontrará seu equipamento e sua jornada começará então", disse o morto-vivo. O cavaleiro da morte então se moveu para inspecionar outra pessoa. O homem em questão seguiu o caminho que o cavaleiro da morte apontou para ele e havia outro grupo de mortos-vivos. Só que eles não pareciam tão preparados quanto o cavaleiro da morte que o inspecionou. Embora a qualidade de sua armadura não fosse tão ruim, qualquer um que tenha visto as aventuras de Seletal saberá que estes eram capitães mortos-vivos. Um desses capitães enfiou uma espada nas mãos do zumbi e apontou para ele se mover até outro capitão que enfiou uma armadura em seu peito. O zumbi principal deveria fazer a armadura. Assim que ele fez isso, uma mensagem apareceu na sua frente. Asterisco, asterisco, asterisco. Bem-vindos, recém-transformados mortos-vivos, ao serviço de Sua Majestade, o Rei Morto-Vivo. Você teve a chance de provar seu valor, ter sucesso nas missões que lhe foram confiadas pela Legião de Mortos-Vivos e terá a chance de aumentar sua classificação. A morte nunca será um problema para você, pois você pode voltar, não importa quantas vezes morra, para continuar sua tarefa. Na Unidade Legion, você é obrigado a seguir o código do cavaleiro. Nunca mate os desarmados. Nunca desobedeça aos seus superiores. Nunca abandone a Legião. Boa caçada e lembre-se para sempre. Nunca fome. Nunca se canse. Nunca tema. Asterisco, asterisco, asterisco. O zumbi então assumiu sua primeira missão, ocorreu um salto no tempo, então ele se tornou um morto-vivo de elite, ganhando equipamentos melhores. Depois subiu de nível um pouco mais, tornando-se um capitão morto-vivo. Seu trabalho duro nunca parou, seu medo nunca foi demonstrado, e assim, ele aumentou sua classificação para Cavaleiro da Morte. Finalmente o mesmo morto-vivo foi visto voltando para a frente do reino dos mortos-vivos, e na frente dele, centenas de milhares de outros mortos-vivos, se não mais. Ele se moveu para inspecionar um deles e disse: "Você não está tão podre. Siga o grupo até lá. Você encontrará seu equipamento e sua jornada começará então." O trailer terminou quando o Cavaleiro da Morte olhou para o Palácio dos Ossos situado no meio do Reino dos Mortos, o coração da cidade dos mortos-vivos. A câmera aumentou o zoom até penetrar no topo da torre do Palácio dos Ossos, revelando o rei morto-vivo sentado com uma mão na alça do crânio de seu trono, a outra segurando sua cabeça. O rei morto-vivo sorriu dizendo: "Você tem o que é preciso para se juntar a nós? Se você acha que é digno da maldição dos mortos-vivos, então venha, perca sua humanidade." O rei morto-vivo então acenou com a mão e o trailer terminou. "Isso é incrível. Acho que essa coisa assustadora tem apelo para seu próprio público." Susan disse. "Parece que você quer se juntar à Legião", Dave brincou. "Oh, Deus me livre, não, eu tenho um caráter bonito, não gostaria de ser transformada em um morto-vivo feio", disse Susan estremecendo de desgosto. "Acho que muitos pensarão como você até finalmente perceberem que não se trata de aparência. De qualquer forma, onde estão as notas do patch?" Dave disse. "Ah, aqui estão eles." Susan disse e clicou em outro botão. Asterisco, asterisco, asterisco. Notas do patch de Conquista 4.0. Olá, jogadores. Aqui é Emily Cada. A equipe de desenvolvimento do Conquest decidiu fazer algumas mudanças no Gameword e na forma como os jogadores interagem com ele. Agora, com a abertura do submundo e o aumento esperado de jogadores ingressando nele, decidimos adicionar vários eventos a todo o Conquest. A Legião de Mortos-Vivos consolidou seu reinado no submundo, controlando totalmente de oeste a leste e de sul a norte.
Todas as Raid Zones são agora controladas pela Undead Legion e estão à sua disposição. Cuidado, a morte de um legionário não enviará mais o jogador para o limbo, mas sim um recrutamento forçado para a Undead Legion. Você pode recusar o recrutamento, mas o jogador que recusar perderá 2 níveis em vez de apenas um nível normal por morte normal. No entanto, aceitar ser recrutado salvará seu nível e lhe dará as boas-vindas nas fileiras da Legião, começando de baixo. Fizemos uma pesquisa e percebemos que muitos jogadores não estão muito interessados em se tornarem mortos-vivos permanentemente, por isso criamos vários métodos para sair do status de morto-vivo. Primeiro, pagar uma classe de nível cardinal para remover um Undead, que custará 2 níveis. Os níveis 1 e 2 permanecerão em seus níveis se morrerem para um morto-vivo. Pagar ao cardeal para remover a maldição dos mortos-vivos, entretanto, aumentará a hostilidade do jogador em relação à corrida dos mortos-vivos. E se eles caírem nas presas dos mortos-vivos mais uma vez, eles serão recrutados, mas recusar custará o dobro do valor primário dos níveis exigidos. Além disso, remover a maldição será considerado o mesmo que abandonar a legião, o que fará com que todos os marcos primários alcançados na Undead Legion sejam nulos e sem efeito. Em segundo lugar, e o método mais importante e interessante para reverter um Undead, é que os jogadores são incentivados a continuar jogando e ajudando a legião até atingirem o Dual Knight Rank. Desta forma, eles poderão mudar para a aparência humana e Undead, porém, é apenas aparência. Eles ainda serão suscetíveis ao elemento sagrado mesmo na forma não morto-vivo. A única exceção a esta regra é o jogador Kishingrabra devido ao seu item legado. Por outro lado, para aqueles que não desejam ver a regra dos mortos-vivos, a decisão da Undead Legion não significa que a facção demoníaca foi extinta. Existem muitos cultistas e malfeitores no mundo que já serviram ao Rei Ash. O Rei Cinza pode ser o rei dos seres demoníacos, mas ele não é o deus deles. O renascimento da raça demoníaca ainda poderia ser alcançado se alguém conseguisse encontrar e completar uma missão de classificação SSS. Sim, é muito difícil, e se algum de vocês reclamar, saiba que o jogador Deathstroke, também conhecido como Kishingrabra, completou sozinho uma missão de classificação semelhante quando tinha um nível muito inferior ao do jogador médio. É difícil, mas não é impossível. Agora, as notícias mais importantes. Os eventos que acontecerão no submundo variam de mês para mês. Basicamente, um evento Old Boss acontecerá a cada 3 meses, onde o primeiro a matar o chefe receberá um diagrama geral de seu conjunto de armaduras e seu armamento, abrindo a tampa das armas atualmente projetadas e aumentando o poder das já existentes. Depois algum cerco e uma invasão de uma raça que foi esquecida. Uma nova categoria de armas foi descoberta, a classe Archgod. Este tipo de armamento será obrigatório para derrotar os próximos desafios e poderosos seres de conquista que aparecerão em breve. A expansão Dragon Age ainda não foi desenvolvida devido à falta de interação dos jogadores com os referidos dragões. Até agora, apenas um dragão foi morto. Qual foi a fonte da expansão? Mas nenhum outro seguiu o mesmo destino. A maioria dos jogadores se mantém isolado em zonas seguras como cidades, e aqueles que se aventuram geralmente estão sob feitiços para se esconderem dos dragões. Decidimos aumentar um pouco a dificuldade. Foram adicionados alguns eventos que incluirão dragões para não estragar muito, só posso dizer, não conte muito com muralhas da cidade, nem com aquelas suítes Guili. Mais masmorras também foram adicionadas ao jogo, já que os jogadores lutarão contra monstros e criaturas mais ferozes a partir de agora. Você terá que se equipar adequadamente. Aproveite a rotina, pois a média do nível 500 foi o ponto de partida da segunda fase mais importante da conquista. Agora o verdadeiro jogo começa. Por último, mas não menos importante, todos os monstros normais terão um tipo mutante que será mais poderoso, mais rápido, mais forte e muito mais perigoso. Essas variantes estarão disponíveis para caça e também gerarão uma variante de seus equipamentos. Você obterá equipamentos melhores matando-os, mas não seja muito arrogante, pois essas variantes não existem apenas para exibição. Isso é tudo que tenho a dizer sobre o patch. Ele não abordou a mecânica do jogo, já que a maior parte foi ajustada e balanceada no último patch. Ainda assim, pela praticidade do jogo e estilo de vida, seremos nós que solicitaremos algo de você. Por motivos de segurança e medidas de segurança, enviaremos todo o conteúdo do seu jogo para nossos servidores por segurança. Isso tornará seu full dive mais lento assim que o servidor for aberto por alguns minutos. Parece haver um problema que causou uma falha visual ou pixelização de certos monstros no jogo, às vezes até mesmo inteligência artificial Albert. Estaremos investigando o problema e trabalhando em uma solução o mais rápido possível. Esta foi uma nota de patch longa. Peço desculpas por todos os inconvenientes. Mas assim que os servidores estiverem online novamente, desejamos ver todos vocês lá, matando monstros e conquistando terras. Emily Cada. Susan então falou, nossa, estou muito animada para ver a nova atualização. O que vocês acham? Ela perguntou. Todos já estavam pensando profundamente. Todo o patch foi considerado uma grande bomba lançada sobre eles. Monstros mais poderosos, mais eventos no submundo, uma nova raça, e mais armamento que poderia mudar o rumo da batalha. Dave tinha visto tal arma em funcionamento, nem mesmo ele, o Rei Morto-Vivo ou o Titã da Terra poderiam detê-la. A única coisa que conseguiu atrapalhar foi o sacrifício altruísta de Drama. Se existissem mais dessas armas no mundo, isso poderia significar que qualquer batalha teria um resultado inesperado.
Valentine começou a falar sobre o impacto que as novas armas terão nas guerras, e qual guilda obterá uma primeiro, pois mudará o equilíbrio de poder. Mesmo que Dave não acreditasse mais nesse equilíbrio de poder, Zhanshi perdeu seu legado, o que será a queda de sua guilda. O Heaven Dawn também perdeu muitos jogadores para a facção demoníaca, pois eles também sacrificaram seus legados. Apenas os devastadores permaneceram com força total, mas eles também não se comparariam à legião de Dave e ao seu reino no Oriente. Mesmo que o reino oriental ainda esteja em desenvolvimento e Demitri ainda o esteja equipando financeiramente antes de passar para uma abordagem mais militar, o apoio da legião intimidará qualquer um de fazer algo tolo e tentar atacá-los. Mas ele não pode negar o fato de que se os devastadores colocassem as mãos em uma arma de nível Archgod, eles poderiam ficar arrogantes e ousar impor seu comando a ele, algo que ele nunca permitirá. White Ghost parecia mais animado com os novos eventos, pois tornarão os membros de sua guilda mais fortes e a possibilidade de caçar no submundo. Zhanshi permaneceu sem comentar e Demitri apenas mencionou o benefício do evento Dragon Age que fará com que os jogadores sejam mais aventureiros. Isso sem dúvida causará suas mortes, então eles terão que adquirir mais materiais gastando dinheiro que acabará no bolso dele. Quanto a Dave, acho que o novo patch abrirá novas aventuras. Mal posso esperar para ver o que teremos a seguir. Susan então acenou com a cabeça e agradeceu ao público e a todos que assistiram ao show. Tudo acabou e era hora de Dave sair do set e ir para a festa de aniversário do Mercy. Ralph certamente estaria lá e não queria deixar seu amigo sozinho. Pouco antes de sair, Valentine falou: Dave, posso falar com você um momento? Dave se virou. Valentine não parecia um ovo podre. Então, por que não? Claro, o que você tem? Asterisco, 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 por favor, certifique-se de ler esta história em .com. Se você estiver lendo Rise of the Undead Legion em qualquer outro lugar, então você está em um site de pirataria. Não aceite oferecer qualquer tipo de pagamento a essas pessoas, pois elas não respeitam os direitos do autor e eu, como escritor, não estou me beneficiando de seus esquemas de nenhuma maneira possível. Asterisco, 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 asterisco. Capítulo 497. Festa de aniversário Ascensão da Legião Morta-Viva. Ei, cara, estávamos nos perguntando se você poderia ajudar alguns de nossos membros a se juntarem à Legião, disse Valentine. Você quer dizer que eu pessoalmente vou trocá-los para você, certo? Dave respondeu. Sim. Valentine assentiu. Sim, mas o que isso traz para mim? Dave perguntou. Nós pagaremos a você. Não precisamos mudar todos os nossos membros, apenas o grupo da equipe A, aquele que seu amigo Blaster está liderando. Mas não preciso que Blaster se transforme em um morto-vivo, é impossível, e ele já tem uma boa amizade com minha raça. Não se preocupe, apenas seus subordinados. Quanto você está disposto a pagar então? Dave perguntou. Os mortos-vivos pessoalmente expulsos por você terão um aumento de 20% nas habilidades e estatísticas básicas sobre qualquer morto-vivo expulso aleatoriamente. É uma boa vantagem de se ter, então estamos dispostos a lhe dar 10 mil por jogador. Dave pensou sobre isso. O time Devastators consiste em 100 jogadores, todos altamente classificados e bons jogadores profissionais. A quantia é de $1 milhão para transformá-los pessoalmente. De qualquer forma, não parecia um mau negócio para Dave. Além disso, eles não sabiam que ao criá-los pessoalmente, ele poderia revogar sua transformação à vontade se eles ousassem trair a legião ou tentassem fazer alguma conspiração pelas costas. Feito. Eu não me importo, quanto mais se juntar à legião melhor. Mas saiba, se eles me contrariarem. Dave nem precisou terminar suas palavras. Não se preocupe, já superamos as queixas, sabemos que você está sozinho, muito mais forte do que as superguildas. Cruzar você não é nada além de um movimento tolo, precisamos de mão de obra para vagar pelo submundo. Tudo bem, se você entende sua posição, então não tenho problemas em transformá-los. Bom, está combinado, vou transferir o dinheiro para o CEO da CCN. Assim que os servidores estiverem online novamente, mandarei uma mensagem para você. Bom, terei que ir agora, devo estar em outro lugar e já estou atrasado. Certo, não vou te segurar, senhor da guerra. Valentine acenou com a cabeça para seu mestre de guilda que estava próximo com as mãos cruzadas. Warlord acenou com a cabeça para Dave e não disse nada. Dave sorriu. O cara queria vir conversar, mas seu orgulho não deixou. Ele deixou por isso mesmo e saiu do estúdio, ligando o motor do Mustang e despertando-o de volta à vida. Ele resmungou avidamente e saiu para as ruas como uma fera recém-revivida. Dave seguiu a localização do GPS até a casa de Mercy. Era um palácio construído nos arredores de Nova York. Não ficava nem longe de sua antiga casa em Moia. Demorou 1 hora de carro para chegar ao palácio. O trânsito não estava muito quente, e ele só conseguiu chegar meia hora atrasado. Havia centenas de carros alinhados na entrada do palácio de Tivo Giovanni, um homem feito, um intocável pela lei ou pelo homem. Ninguém ousou contrariá-lo ou irritá-lo. O palácio era grande o suficiente para ser visto à distância. Era de cor acastanhada clara, coberto com telhas azuis. O jardim era grande o suficiente para levar pelo menos meia hora de caminhada, então todos tinham que trazer um carro para entrar. Assim que ele chegou à entrada, 2 homens de terno preto deixaram as pessoas entrar. Eles verificaram a identidade dos convidados e os deixaram entrar. O motor do carro de Dave sinalizou sua chegada e os 2 guardas olharam para ele com cansaço.
A marca e o modelo do carro eram muito antigos, um forte contraste com todos os modelos novos na entrada. Dave estava prestes a descer quando uma das duas pessoas veio em sua direção. Ele estava prestes a gemer, vendo que todos tinham vindo com um convite e ele não. Isso certamente causaria alguns problemas aqui. Senhor David Ruster, bem-vindo, disse o guarda e abriu a porta para Dave. Por favor, deixe-me estacionar o carro para você. Há uma limusine esperando por você para levá-lo ao palácio. Ah, obrigado, eu acho, disse Dave e saiu. Não arranhe esse carro, por favor. Não vou, não se preocupe, senhor, vamos cuidar bem do seu veículo. Era do papão claro e não queremos que ele venha para um acerto de contas, brincou o guarda. Dave sorri com a resposta do guarda. Mas ele entendeu claramente que todos os seus movimentos eram monitorados agora. Todos sabem de quem era esse carro. Isso também pode significar que os Giovanni sabem o que ele comeu no café da manhã. Ele iria conversar com Dante sobre isso. Ele não gostava de ser seguido. Assim que saiu, percebeu que o sol não estava muito quente e o ar estava ventoso. Era um bom dia de primavera e era perfeito para uma festa de aniversário ao ar livre. Dave foi levado a uma limusine que o esperava, onde entrou e encontrou duas pessoas lá dentro. Dave as reconheceu instantaneamente, Jenny e Tess, duas amigas de Zoe. Assim que Jenny viu Dave, ela congelou e seu rosto ficou pálido como um lençol. Ela ousou ofendê-lo e humilhá-lo não uma, mas duas vezes. A primeira vez que o viu com Zoe e a segunda vez quando ele veio para seu encontro legal no clube de propriedade de seu pai. Ela temia o dia em que encontraria Dave novamente, mas não podia se desculpar e não vir hoje, pois era o aniversário de Mercy ou Caitlin Giovanni. Ela tinha que vir, e depois da ascensão de Dave à fama, ela sabia que havia estragado tudo e que eles iriam se encontrar. Seu plano era presentear Caitlin com seu presente e ir embora o mais rápido possível, mas algo havia mantido a limusine aqui. Os guardas foram ordenados a não deixá-los pegar carona até que uma terceira pessoa chegasse e eles estivessem esperando por essa pessoa por meia hora. Foi Dave. Jenny imediatamente entendeu que isso provavelmente foi obra de Caitlin e foi a vingança que ela ofereceu a Dave pelos insultos que ele recebeu na última vez que se encontraram. Dave não olhou mais para Jenny, ele se virou para outra garota, lembrou Tess Dave. Entre os amigos de Zoe, este era o mais quieto. Ela nunca falava se não fosse abordada e raramente contribuía para qualquer conversa. Ela nunca pronunciou uma palavra contra Dave, então por enquanto ele não a tinha em sua lista negra pessoal. A limusine se movia lentamente, era a situação mais humilhante em que Jenny já havia passado. Simplesmente porque Dave não havia dito nada. Ele nem mencionou o que aconteceu antes, nem sequer agiu com raiva ou mostrou qualquer expressão. Era como se ele a considerasse nada mais do que uma mosca ou um inseto com o qual dificilmente poderia se importar. Ela entendeu que estava tão abaixo do radar de sua atenção que não importa o que ela fizesse ou dissesse, isso não seria registrado. Foi muito diferente das últimas vezes em que se encontraram, onde os papéis foram invertidos e ela poderia dizer o que quisesse contra ele. Mas agora a situação mudou e ele nem sequer a rebaixou ou humilhou porque nunca a reconheceu, o que era ainda pior para alguém que vinha de uma família poderosa como a dela. A limusine chegou logo depois, para Dave foi uma viagem rápida, enquanto para Jenny durou uma eternidade de inquietação, cerrar a mandíbula e abrir e fechar a boca, tentando falar palavras que nunca ousaram vir à sua boca. A porta se abriu para Dave e ele saiu primeiro. Bem na frente dele estava o Palácio Giovanni, era enorme agora que ele vê de perto, e bem na frente dele havia dezenas de mesas com pessoas já sentadas, bebendo vinho e conversando entre si. Dave reconheceu muitas pessoas famosas nas mesas. Nenhum tinha uma história perfeitamente clara, mas alguns eram atores e empresários vinculados aos Giovanni por contratos pessoais. Dave não sabia onde deveria sentar, mas uma pessoa gritou seu nome. Zoe estava correndo alegremente, usando um vestido roxo para combinar com a cor do cabelo e segurando duas taças de champanhe. Ela deu um beijo rápido no lábio de Dave e disse, você está atrasado, estou fazendo gentilezas com todas essas pessoas há meia hora. Todos eles cheiram a charuto e são chatos pra caramba. Ela entregou-lhe seu glace. Desculpe, querido, estive ocupado com todas essas coisas na CNN. A propósito, você está linda hoje. Zoe corou por um momento e depois sorriu de volta para Dave. Obrigada, sempre era bom para uma garota ouvir alguém elogiá-la pela aparência dela. Sempre elogie uma garota pela aparência dela, garoto. Onde está a aniversariante? Dave perguntou. Ela está com Ralph. Eles estão presos apertando a mão de todo mundo. Vai demorar um pouco até que eles sejam libertados. Já tem uma mesa reservada para nós. Eles se juntarão a nós assim que terminarem. Vamos sentar. Certo. Dave assentiu e seguiu Zoe entre as pessoas que conversavam. Havia uma mesa redonda branca com uma placa de reservado onde Zoe se sentou ao lado de Dave. A mesa tinha um grande guarda-sol para proteger do sol e ficava bem debaixo de um grande carvalho. O lugar que Zoe tomou foi perfeito, pois ela podia ver todos de lá. E bem na frente deles havia uma grande mesa de buffet onde as pessoas iam pegar lanches ou petiscos. A festa aparentemente ainda não começou. Poucos momentos depois de se sentarem, a festa ficou mortalmente silenciosa. Alguém estava bem na frente deles. Dave olhou para cima. Era o chefão em carne e osso, com as mandíbulas cerradas em um charuto e uma mão segurando uma taça de vinho. Ele sorriu para Dave e disse, é bom que você tenha vindo aqui, mas você não deveria ter vindo me prestar seus respeitos primeiro? O Dom falou e todos na festa se acalmaram para ver como isso iria se desenrolar. Capítulo 498.
Festa de aniversário Ascensão da Legião Morta-Viva. Dave olhou para Don Corleone, ele estava em sua casa e todos eram convidados aqui. Dave não queria ser antagonizado se explodisse na cara do homem. Ele nunca gostou dele em primeiro lugar, mas não era lugar para fazer cena. Dave se levantou, olhou nos olhos do homem e disse, acho que é a sua casa e suas regras. Não serei rude em não dizer meus cumprimentos, pois você é o anfitrião, mas você não deve respeito de mim. O Dom ficou surpreso, ele não esperava que alguém lhe dissesse essas palavras na cara dele. Jane estava olhando a cena de lado, ela sorriu. Essa era a chance de Dave chutar o balde que ele acabou de repreender o chefe da máfia em sua própria casa com tantas pessoas assistindo. Importa-se de explicar por quê? O Dom disse. Bem, o que você fez comigo que me fez respeitar você? Seu pessoal aqui, eles definitivamente são todos relacionados a você através de negócios, a relação de interesse comum. Eu não sou. Fui convidado para o aniversário de sua filha, não você. Ela é minha amiga, não você. Então, por que eu deveria lhe dar meu respeito? Poucos homens se moviam, alguns até tinham as mãos nos bolsos, batendo ameaçadoramente em algo que Dave acreditava ser apenas uma arma de fogo. Jane entrou em pânico, o idiota do Dave deveria ter ficado de boca fechada. Tudo bem se ele tivesse se humilhado, pelo menos ela se sentiria melhor, mas agora ele acabou de se levar para a guilhotina. Ela não queria ser testemunha de um assassinato. O Dom, contra todas as expectativas, caiu na gargalhada. Ele continuou rindo até chiar e depois olhou para Dave com olhos lacrimejantes. Maldito filho, já faz muito tempo que alguém da geração mais jovem não me enfrentava. A maioria tremia nas botas assim que eu olhava para eles. Mas você não, garoto. Você tem coragem, isso pode te matar um dia, mas aqui com a nossa família, quando você se defende, você merece respeito. O Dom virou-se para a festa e gritou, pessoal, aqui está David Ruster, amigo da minha filha, venho por este meio apresentar-lhe os meus respeitos. Se alguém tem problemas com ele, então essa pessoa tem problemas comigo, capeche? Todos assentiram e bateram palmas, comece a música, estamos em um aniversário, não em um funeral. O Dom sorriu e acenou com a cabeça para Dave e foi embora, mais feliz do que qualquer um jamais imaginou que o Dom fosse capaz. Dave, você está brincando com fogo, sabia? Zoe disse. O quê? Por quê? Ele veio até mim, eu não o provoquei nem nada. Bem sim, mas lembre-se aqui, neste círculo social é tudo uma questão de poder e influência. O que Don Corleone fez com você foi lhe dar cara. E felizmente a situação não piorou. Pensei que você fosse explodir na cara dele da mesma forma que fez logo depois de ser atacado em sua casa. Eu sei onde estamos, não sou burro, mas não vou aceitar que alguém me peça esse suposto respeito se não fez nada para ganhá-lo de mim. Essa foi a sua graça salvadora, na verdade. Se você prestasse homenagem a ele, a opinião dele sobre você teria caído drasticamente. Ele entenderia que você é influenciado pela posição e pelo status social. Então, quando você se manteve firme, você se tornou digno de ser igual a uma pessoa inferior, isso é o devido respeito. Mas também significa que você criou muitos conflitos e problemas para si mesmo por parte de partidos que não gostam tanto do Dom. O que você quer dizer? Dave perguntou. Bem, nem todo mundo gosta do Dom, você vê, e ele apenas fez de você um protegido. Isso significa que se alguém quiser a bunda dele, ele tem uma maneira de chegar até ele passando por você. Isso não é legal. Dave achou que a situação não era tão boa quanto ele esperava. Mas não se preocupe, papai e Demetri tem muitas pessoas vigiando você. Pelo menos você não será assassinada. Zoe sorriu. Eu não quero andar por aí com um alvo nas costas, Zoe. Eu sei. Mas está aí a verdade real do mundo das elites. Você não é mais David Ruster, o garoto do poço de gasolina. Você é o Sr. Seletal, o jogador número 1 do mundo. Você é um pilar mundial. Mesmo que seja muito pequeno em comparação com outros dominadores mundiais, você ainda é um farol para muitos outros. Sabiamente. Zoe disse. Você parece bem versado nisso, respondeu Dave. Eu jogo o jogo do poder desde que nasci, Dave. Não deixe isso subir a sua cabeça. Continue do jeito que está e tudo ficará bem. Os primeiros a perder a corrida são aqueles que pensam que seu poder é suficiente para dominar a todos até se encontrarem nas sombras de outro pilar mundial. Da mesma forma que aconteceu com o idiota? Sim, exatamente, ele pensou que por ser filho do CEO de alguma empresa desconhecida ele poderia fazer o que quisesse. Veja onde isso o levou. Não se preocupe, Zé, vou manter isso em mente. Espero que eu não estrague tudo. Se você fizer isso, vou dar uma cotovelada na sua cabeça e endireitá-la. Não se preocupe, Zoe sorriu. Ei, amigo, você sempre usará essa jaqueta? A voz de Ralph veio de trás de Dave. Dave sorriu ao olhar para seu amigo. Ele estava vestindo um smoking completo. Era incrível como as coisas que ele usava conseguiam mostrar os músculos sob ele sem parecerem muito apertados. Ralph está certo, Dave. Deveríamos voltar ao Armani's e comprar mais coisas para você vestir, disse Zoe. Sim, isso é um encontro então. A propósito, onde está Caitlin? Ainda na entrada recebendo as pessoas, ela teve misericórdia de mim e me deixou sair, disse Ralph. Dave gemeu com suas piadas idiotas, mas aquele era Ralph. O idiota nem se sentou, virou-se, foi até a mesa do buffet e começou a empilhar tudo e qualquer coisa que viu em seu prato. Nada escapou das pinças em sua mão. Algumas pessoas ficaram horrorizadas com suas maneiras e deixaram o grandalhão receber sua parte da comida primeiro. Mercy logo chegou, ela tinha as duas sobrancelhas bem unidas e sentou-se na frente do grupo. Meu Deus, isso é chato, já estou farto de pequenas conversas e de dizer olá às pessoas.
Preço de ser filha de Dom Tivo. Onde está Ralph? Você já deveria saber onde está seu namorado, disse Dave. Mercy virou-se imediatamente para a mesa do buffet, sorriu com a atitude despreocupada de Ralph e voltou-se para dizer a Dave: é melhor você não usar muito essa palavra aqui, as pessoas da minha família ainda são antiquadas. Eles não acreditam em relacionamentos pré-casamento. Cara, isso é péssimo. Enfim, essa festa vai durar muito? Dave perguntou. Por que você tem outra coisa para fazer? Caitlin disse. O jogo está encerrado por enquanto. Ei, não é como se eu só tivesse jogos na minha vida, respondeu Dave. Caitlin e Zoe olharam para Dave de uma forma que sugeria que ele realmente só tinha jogos para fazer. De qualquer maneira, preciso ir à academia, disse Dave. A esta hora? Você deve estar brincando. O clube do Desmond vai estar lotado. Muita gente não tem o que fazer sem conquistar, tudo está lotado até os super shoppings. Caitlin disse. Na verdade, eu simplesmente não gosto daqui. Muitas pessoas nos observando de perto. Dave respondeu. Bem, é claro que sim. Você repreendeu o papai. De qualquer maneira, a festa vai durar um pouco. Você pode subir se não estiver com vontade de ficar aqui. Zoe pode se juntar a você. Caitlin pescou para Zoe, que ficou extremamente envergonhada. O que está acontecendo aqui, garoto? Ralph disse enquanto deixava cair o prato na mesa com força suficiente para que Dave pensasse que iria quebrar. Você vai comer tudo isso? Caitlin disse. Sim, tenho que manter minhas armas embaladas e proteínas prontas, disse ele enquanto beijava seu bíceps. Você é um ogro, Caitlin respondeu. Um ogro muito bonito, Ralph respondeu balançando as sobrancelhas para cima e para baixo. Dave percebeu que Ralph estava agindo da mesma maneira que sempre fez e seu jogo estava ativo o tempo todo, enquanto ele, por outro lado, raramente interagia com Zoe da mesma maneira. Ele a ama de fato, mas as ações falam melhor do que pensamentos ou palavras. Ele prometeu a si mesmo que será uma companhia melhor na próxima vez que os dois saírem juntos. O som do metal batendo no gelo ressoou pela festa de aniversário. O Dom ia fazer um brinde. Obrigado a todos por estarem aqui, significa muito para mim que todos vocês tenham vindo testemunhar o 24º aniversário da minha filha. Dou as boas-vindas a todos aqui e desejo que se divirtam. Todos ergueram as taças e brindaram com o brinde do Tivo. Então algumas pessoas começaram a se movimentar e a presentear a filha de um dos jogadores mais influentes de Nova York. Dave ficou boquiaberto com as coisas que essas pessoas trouxeram. Alguns trouxeram chaves de um carro esporte, colares de diamantes, barras de ouro, uma pessoa até deu um iate, um grupo ofereceu ao Dom um terreno. E os presentes foram aumentando absurdamente. Esta era a festa de Caitlin e todas as coisas pertenceriam a ela. Ela não parecia feliz com o pensamento dos presentes. Você não parece muito feliz com todas essas coisas que vai ganhar de aniversário, disse Dave. Porque eu deveria, a maioria dessas pessoas está oferecendo coisas caras para apaziguar meu pai. O que farei com o terreno ou com aquele Maybach? Eu tinha um carro melhor, disse Mercy. Sim, você tinha. Pena que acabou atingindo o pobre de mim. Ei, eu não fiz isso de propósito, alguém mexeu nos freios. Eu ia morrer. Dave balançou a cabeça para ela. Ele não queria se lembrar dos velhos tempos, afinal tudo acabou melhor do que seus sonhos mais loucos. De qualquer forma, acho que farei algo diferente. Só não se esqueça quando for meu aniversário. Dave pegou seu telefone, entrou em sua conta Comcast e enviou um item de seu inventário para Mercy por e-mail do jogo. Mercy recebeu uma notificação, e quando viu o item seus olhos se arregalaram. Esta adaga é muito operacional. Sim, feliz aniversário. David sorriu. Ele iria tentar vender a adaga curva, a lâmina green que ele obteve ao matar a centopeia do caos, capítulo 253. Mas oferecê-lo como presente de aniversário não era uma coisa tão ruim, afinal ela era namorada do amigo dele e ele não seria uma pessoa barata, afinal. Ver os presentes extravagantes de todos o fez acreditar que isso só era apropriado na situação. Muito obrigado. Eu realmente queria uma adaga secundária melhor e tudo que encontrei no mercado foram armas ruins e muito caras. Isso é várias vezes melhor que minha adaga secundária. Misericórdia disse. Você vai usá-lo como secundário? Dave perguntou. Sim, minha adaga principal é meu item legado, não posso mudá-la. É uma arma escalonável, e está muito boa para seu nível, muito obrigado. Não se preocupe, estou feliz que você tenha gostado. Ei, o que você vai me dar de aniversário? Zoe perguntou. Está perto? Sim, eu nunca te disse quando será. Ainda faltam vários meses. Então ainda tenho tempo para pensar em um bom presente para você. Não se preocupe, farei com que você goste. Dave sorriu para Zoe e Ralph assentiu. Seu filho estava começando a se soltar. A festa continuou e os convidados continuaram oferecendo suas coisas, mas Mercy mal podia esperar para entrar novamente no jogo e experimentar Daves Daguerre. No entanto, infelizmente o jogo ainda ficou suspenso por mais 2 dias. Capítulo 499. Passos de bebê. Ascensão da Legião Morta-Viva. A festa continuou sem intercorrências. A maioria dos convidados estava ocupada demais tentando beijar Don Corleone para realmente se preocupar em cumprimentar a aniversariante adequadamente. Dave percebeu isso e se virou para ver que Mercy não tinha nenhum amigo além do pequeno grupo dele, Zoe e Ralph, que já estava na mesa dela. O outro grupo de garotas, composto por Jenny, Tess e mais algumas, parecia mais uma conhecida do que uma verdadeira amiga para ela. A senhorita era uma princesa, mas em uma casa onde as pessoas se preocupavam apenas com seus interesses pessoais.
Não admira que ela tivesse uma personalidade fria devido à falta de interação com as pessoas. Ralph parece ser o par perfeito para ela, além de ser um idiota e o melhor amigo para Dave, ele tem jeito com as pessoas, ele pode fazê-las falar o que pensam, mesmo que não queiram. E ele também poderia transformar a mais fria das garotas em uma donzela corada, exatamente como estava acontecendo bem na frente de Dave. O comentário sutil, indecente mas engraçado de Ralph fazia Mercy rir de vez em quando, mesmo nesta atmosfera infestada de gangster da máfia. As risadas ocasionais vindas da mesa de Dave eram uma nova lembrança da juventude e quando o material não importava tanto quanto agora para todos os presentes. A festa continuou dentro do palácio de Dom, e Dave fez um tour com a própria Zoe. Mercy estava acompanhando o namorado que Dom não comentou nenhuma vez hoje. Parece que ele também pensou em não estragar o dia da filha e decidiu desistir por hoje. Zoe era uma velha amiga de Mercy. Ela também não se importava com todos os protocolos e outras coisas que tinha que seguir quando estava na presença dos meninos grandes. Ela era filha de Dante Silvana, um dos maiores traficantes de armas dos Estados Unidos, legalmente claro, desde que ele tenha Samuel Silvana para fazer tudo parecer certo. Dante Silvana era um intocável, um homem feito pelo Estado para tratar de assuntos aos quais o Estado não queria estar vinculado. E mesmo no caso de um acidente grave, Dante assumiria momentaneamente a culpa, e então seus registros seriam apagados e apagados novamente. Zoe morava com o pai e sabia o que havia fora do poço muito antes de Dave deixá-lo. Ela tinha vindo a esta mansão várias vezes para brincar com Mercy quando ambos eram jovens, e isso nunca mudou desde então. Dave ficou surpreso ao ver as decorações em exibição. Desde pinturas a óleo datadas do século XVI e anteriores, até estátuas de bronze de guerreiros e vasos de jade do leste que pareciam tão delicados que uma brisa os quebraria. Eu sei disso, disse Dave ao notar uma pintura na parede. A pintura era de girassóis. Sim, Van Gogh vaso com 15 girassóis. Sim, fizemos um estudo sobre isso no colégio, ainda me lembro. Parece muito bem feito para uma réplica. Réplica, boa, Zoe disse e seguiu em frente, deixando Dave começando na pintura mais uma vez. Isso poderia realmente ser a coisa real? Dave deixou a pintura sozinha e seguiu Zoe, que continuou mostrando o local para ele. Finalmente ela disse, esta costumava ser a sala de jogos minha e de Mercy. Viemos aqui para nos esconder de Sebastian e Bob, eles eram um aborrecimento. Sebastian? Ah, você quer dizer Door Props e Bodybuilder. Que tipo de nomes são esses? Zoe perguntou e Dave contou a história por trás dos apelidos que eles têm. Ela riu do estranho senso de nomes de Dave e o conduziu para dentro da sala. Havia vários móveis espalhados por todo o palácio. De sofás a sofás, mesas e uma TV gigantesca que ocupavam um lado inteiro da parede da sala. Este era um lugar onde as duas garotas escaparam do que estava acontecendo fora do mundo. Zoe deixou Dave entrar primeiro e depois trancou a porta atrás das costas. Hein, o que você está fazendo? Dave perguntou. Bem, ninguém vai nos incomodar aqui. Zoe ergueu as sobrancelhas para cima e para baixo sugestivamente. Oh bem, acho que você está certo. Dave sorriu e foi em direção a ela. Asterisco 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 cada Emily estava observando os servidores em busca de todos os tipos de bugs que estavam ocorrendo recentemente, eles não contabilizaram muito por enquanto. Algumas pichelizações de monstros e algumas criaturas perdendo níveis por algum motivo estranho. No entanto, a segunda peça do quebra-cabeça foi exposta assim que a batalha com o Rei Ash e a Legião Morta-Viva começou. Duas entidades, uma delas ainda como Albert disse, uma entidade embrionária que se tornará um chefe mundial no futuro. O Homem Vestido, como qualquer outra entidade, era uma entidade do jogo que geraria sua própria tradição com base nos eventos passados do jogo e criaria um personagem que se relacionaria com seus eventos futuros. É como se uma pessoa comum fizesse sua própria história. Ele crescerá e se transformará em algo grande no futuro. Foi assim que todas as entidades da conquista foram criadas. Todos eles fizeram sua própria história com as mãos. Porém, Emily continuou verificando o código de criação da entidade e não encontrou nada de especial nele. Não foi diferente de um NPC fazendeiro normal em seus registros. Não tinha aspirações, esperanças ou sonhos. O que tornava muito normal andar por aí com a Shari e o monge Shazen. Essas duas meias divindades nunca teriam uma meta ou objetivo em comum. Mas com esta pequena entidade entre eles, eles parecem estar elaborando um plano. Emily ainda estava verificando o que iria acontecer no futuro próximo, mas pela sua vida, ele não tinha ideia do que os próximos eventos em Conquest iriam se desenrolar. Mas ele não conseguiu manter o sorriso no rosto. Seu projeto de vida a Undead Legion foi um grande sucesso. E graças a David Ruster, ele ressuscitou das cinzas como uma fênix. A Legião está fadada a transformar a Conquista em um novo jogo assim que for lançado. Agora toda a equipe está se esforçando para que o jogo funcione perfeitamente e seja lançado o mais rápido possível. Capítulo 500. Ascensão da Legião Morta-Viva. Depois de 2 dias, o Conquest será finalmente aberto em alguns minutos. Dave e Ralph estavam no apartamento de Dave. Eles pediram pizza há um tempo e pela primeira vez foi Dave quem ficou com a última fatia. Ele não se esqueceu de se gabar na cara de Ralph depois de todos aqueles anos de arrebatar e agarrar a última peça. Então, ouvi dizer que você ficou mais corajoso e conseguiu um no-ki. Ralph balançou as sobrancelhas para cima e para baixo. Droga, mano, quem te disse isso? Todo mundo conhecia a cara, e na própria casa de Don Corleone.
Jesus, eu não sei se você tem coragem ou é simplesmente burro, mas graças a Caitlyn todos agiram como se não soubessem de nada. A porta estava fechada, sim, mas você esqueceu que a janela estava aberta. Todo mundo ouviu vocês. Ah, Deus, isso é constrangedor. Você acha que é constrangedor? Você deveria ver como Zoe agiu quando Caitlyn contou a ela sobre isso. Droga, não admira que ela esteja me evitando. Ah, oi. Mano, não estrague tudo. Você deveria ir se encontrar com Zoe, agir como se nada de estranho tivesse acontecido e fazer piada sobre isso. É essencial que você a faça saber que não importa o que aconteça, você ainda a amará e a manterá em mente o tempo todo. As garotas gostam de ser mantidas em atenção. Mesmo que ela te ignore ou evite, certifique-se de fazê-la saber que você ainda quer. Ei, eu ainda quero. O que isso tem a ver com alguma coisa? Você está fora do jogo do namoro há muito tempo e pensei que você tivesse esquecido seu papel em um relacionamento. De qualquer forma, convide-a para sair hoje à noite, não por mensagem de texto ou telefonema, apareça na porta dela, leve-a para jantar e pelo amor de Deus, vá transar novamente. Não faça com que a única vez que você fez sexo seja estranha. Tenha mais, não hesite e não faça parecer que não é natural. Certo, como você faz com Caitlyn? Dave disse com sarcasmo. Sim, exatamente, estamos transando como coelhos todos os dias, Ralph respondeu presunçosamente. De verdade. Os olhos de Dave se arregalaram. Mas ela é filha de Don Corleone, pensei que você nunca gostasse mais do que beijos. Cara, mesmo sendo filha do Don, ela ainda é uma menina, nem pense que só os caras querem. De qualquer forma, o que você planeja fazer em Conquest quando estiver online? Bem, eu preciso ver o que Demetri está fazendo no leste e então dar uma olhada neste evento de dragão. Ouvi dizer que carne de dragão é boa para a Onyxia. Além disso, preciso ir e verificar o que Balaam tem para mim. Ele mencionou que eu preciso ir e me encontrar com ele na Montanha da Glória. Certo, certo, mas estou falando dos devastadores, eles negociaram um acordo com você. Você os ajudará a se juntar à legião, certo? Bem, eu não tenho mais as chaves do submundo. Não posso impedir as pessoas de virem, então por que não lucrar com isso? Apenas tome cuidado para não ser apunhalado pelas costas, você sabe. Eles poderiam formar um exército de mortos-vivos e tentar derrubar o rei morto-vivo. Você sabe que Valentine pode parecer um cara legal, mas ele é bastante desonesto quando se trata do melhor da guilda. Não se preocupe, a legião não é tão simples quanto você pensa. Eu até gostaria de vê-lo tentar derrubar o rei morto-vivo. Bem, ele não foi grande coisa na última batalha. Ele foi bastante agredido, disse Ralph. Por mais que eu queira negar isso, era um fato, mas tenha em mente. O rei cinzas era um semideus de nível 900. O rei morto-vivo é apenas um morto-vivo e era de nível muito inferior. Certo, de qualquer forma, fique seguro e não confie nos devis. Vou manter isso em mente. Tudo bem, terei que sair. Você está indo para casa? O jogo vai começar em alguns minutos. Você acha que vai conseguir? Dave perguntou. Não, eu tenho um encontro. Vou jogar mais tarde esta noite. Até mais, mano. Então, não vou te mostrar a porta. Ralph sorriu e acenou para Dave. Dave entrou em sua cápsula de jogo assim que chegou a hora de os servidores reiniciarem. O jogo iria começar em breve e ele não queria esperar mais. Assim que ele estava online, ele recebeu uma notificação. Asterisco, asterisco, asterisco. Aguarde 30 segundos enquanto carregamos o conteúdo do seu jogo para resolver o problema que está causando falhas em alguns dos monstros do jogo. Asterisco, asterisco, asterisco. Um cronômetro de 30 segundos começou a contagem regressiva até chegar a 0 e outra notificação aparecer na frente de Dave. Asterisco, asterisco, asterisco. Obrigado pela sua paciência. Por favor, aproveite o jogo. Asterisco, asterisco, asterisco. Dave se encontrou no submundo, bem nos portões da frente da antiga fortaleza do Rei Ash. Os mortos-vivos ainda vagavam pelo campo de batalha e matavam os retardatários demoníacos. O rei morto-vivo estava perto de Dave e o dragão esqueleto estava voando nos céus. Kishin Grabra, você nos ajudou muito. Você também nos provou sábios por tê-lo escolhido como nosso sucessor. Agora, nosso tempo de permanência no submundo terminou. Para isso, precisaremos criar um reino acima do solo. Não precisamos mais ser mantidos aqui. Bem, você é mais que bem-vindo para construí-lo no meu reino do leste. Afinal, se não fosse por você, eu nunca teria tido a chance de conquistar o leste. Então que assim seja, vou incumbir Dagla de mover o Palácio dos Ossos para ser o símbolo do seu reino. Não governarei seus súditos da raça humana, mas tomarei um lugar dentro do seu reino para que, quando buscarmos a conquista das terras, tenhamos uma fortaleza mais próxima para começar. Legal, o Palácio dos Ossos será uma ótima adição à capital de Qin. Então, o que estamos fazendo aqui, Majestade? Ainda precisamos assumir o controle da fortaleza do Rei Ash. Restam alguns de seus seguidores, vamos arrasá-los e assumir seus pertences. Isso vai ser ótimo, obrigado, Dave sorriu, ele iria pegar uma parte do saque sem nem mesmo ter que procurar. Seu trabalho aqui terminou e agora ele tem uma promessa a cumprir. Dave usou um pergaminho de teletransporte e partiu para Ikatia, a capital dos devastadores. A aparição de Dave chamou muita atenção. Seu avatar morto-vivo era óbvio demais em uma cidade cheia de cavaleiros humanos.
A capa sombria de Dave balançava enquanto ele se movia, cada passo seu soava como se fosse a batida de um coração vivo. E sua presença era mortal, o suficiente para que os sacerdotes o evitassem e os guardas fizessem questão de não atrapalhar seu caminho. Uma vez Dave chegou ao centro de Katia, onde ficava a casa do grande leilão. Ele enviou uma mensagem privada a Valentine. Venha, temos um acordo a concluir. Nem mais alguns segundos, a resposta veio. Estamos a caminho. Minutos depois, 100 jogadores apareceram na frente da casa de leilões. Todos eles, os melhores dos melhores da guilda Devastators. Todos desejam fazer parte das pessoas que Dave recruta pessoalmente para se juntar à legião. Precisamos de uma cerimônia, ou algo assim? Um dos 100 jogadores perguntou. Não, na verdade não, apenas vem aqui, disse Dave. Dave emitiu um comando mental para que a função Atarni Tondiat estivesse ativada. Assim que o jogador estava ao lado de Dave, este sorriu. Acho que sei porque o rei morto-vivo gosta de fazer isso. E esfaqueou o homem no peito com Durandal. O jogador ficou chocado ao ver a enorme espada perfurando com facilidade. Os jogadores restantes estavam em guarda. Se ele estava ficando agressivo? Mas eles não viram nenhum valor de dano. Aceitar. O jogador esfaqueado disse e logo sua carne apodreceu, passando do normal para um tom mais escuro de cinza podre e seco. Seus olhos desapareceram dentro das órbitas e sua carne ficou seca e espremida enquanto a pele grudava nos ossos. Sua armadura brilhante se transformou em ruínas. Ainda era tão poderoso quanto antes, mas mudou seu efeito visual. A legião de mortos-vivos tinha uma armadura de aparência padrão e mesmo se um jogador usasse uma armadura de formato diferente, ela se pareceria com um morto-vivo. Agora bem-vindo à legião. Dave disse e puxou sua espada. Diz que agora posso me teletransportar para o reino dos mortos. Por que não destranquei os outros portões? O jogador perguntou. Porque você é atualmente um morto-vivo de nível casual. Você precisará ter pelo menos o nível elite para acessar a fronteira dos mortos-vivos, capitão das alturas ardentes, cavaleiro da morte para a tumba do faraó e cavaleiro da perdição para o reino Drau. Quanto à fortaleza do rei Ash, isso é reservado apenas para a classe cavaleiro abissal e alguns mortos-vivos especiais selecionados que poderiam chegar lá. Ah, é bom saber então. Dave olhou em volta e disse, próximo. Os jogadores continuaram parados na frente de Dave e sendo esfaqueados até terminarem. Na frente de Dave estavam 100 mortos-vivos, todos com os pneus mais baixos possíveis. Escutem, há algumas coisas que terei que contar a vocês. Na legião, se um capitão morto-vivo ordena que você faça algo, você faz isso. Mesmo se você estiver no nível 400 e ele tiver 50, ele é seu superior. Considere isso como o exército. Nunca pense que só porque você é mais forte, você conseguirá se safar de qualquer coisa que fizer. Sempre há mares mais profundos e montanhas mais altas. Esse é o meu único aviso. Caso contrário, aproveite a legião e todas as suas vantagens. Dave disse e se despediu deles. Ele ainda precisava cumprir seu acordo com os outros jogadores que perderam seus legados e prometeu-lhes transformá-los em mortos-vivos para que fossem compensados. Cara, ainda tenho muito trabalho a fazer. Dave suspirou para si mesmo e rasgou outro pergaminho de teletransporte. Asterisco, 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 por favor, certifique-se de ler esta história em .com. Se você estiver lendo Rise of the Undead Legion em qualquer outro lugar, então você está em um site de pirataria. Não aceite oferecer qualquer tipo de pagamento a essas pessoas, pois elas não respeitam os direitos do autor e eu, como escritor, não estou me beneficiando de seus esquemas de nenhuma maneira possível. Asterisco, 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 asterisco. Capítulo 501. De volta ao Monte Glória, a ascensão da Legião Morta-Viva. Dave levou o pergaminho para Urborg depois de terminar de atualizar os jogadores que prometeu das outras superguildas. Ele passou horas transformando-os em mortos-vivos e estava sinceramente cansado disso. Uma vez em Urborg, ele foi ao bar de Nick, onde encontrou um convidado de Nick com quem Dave não tinha um bom relacionamento. Natiel, o arcanjo caído, estava sentado e esperando que Nick, que cuidava do bar, lhe servisse uma bebida. O arcanjo parecia enojado e suas asas estavam penduradas como se ele estivesse desanimado e o deus da morte estivesse lhe servindo uma bebida para fazê-lo esquecer suas tristezas conforme apareciam. Qual é a ocasião? Dave disse e sentou-se no banquinho ao lado do arcanjo. Natboy está chateado. Dave olhou para o arcanjo e disse, você ainda está chateado por não ser capaz de servir aquele seu senhor arrogante? O arcanjo repreendeu a pergunta de Dave e respondeu, não é só isso. A lança. Que lança? Do que ele está falando? Dave perguntou a Nick. O Gaibolg pertencia ao Natboy aqui. Bem, tecnicamente a versão sagrada dele. Você se lembra dele usando quando lutou contra o rei morto-vivo, certo? Sim, foi um movimento idiota. Então você está dizendo que está chateado porque Ashar roubou sua lança? Eu perdi o direito de empunhá-la no momento em que seu rei decidiu se explodir na minha cara e corromper minha essência com seu icor. Depois disso, o rei Ash roubou a lança. Certo. Há uma maneira de recuperá-lo? Eu realmente não gosto do fato de Ashar estar com ele agora. Ele é imprevisível. E sua personalidade é bastante excêntrica, para ser honesto. Você terá que encontrá-lo para isso, respondeu Nick. Bem, você não pode fazer isso? Eu poderia, mas não farei. Lembre-se, sou um deus, não tenho permissão para interferir diretamente nos negócios de pessoas de classe inferior à minha. Mas conheço alguém que pode. Sim, Balaão, ele ainda lhe deve, certo?
Sim, vá se encontrar com ele, veja o que Ashar está fazendo, disse Nick. Uma notificação apareceu na frente de Dave. Asterisco asterisco asterisco. Investigação. Pneu Quest desconhecido. Encontre-se com Balaão e veja que conhecimento ele tem sobre o paradeiro de Ashar. Asterisco asterisco asterisco. Missão aceita. Dave murmurou e se virou para o arcanjo. Você quer a lança de volta? Dave perguntou. Na verdade não tenho mais o direito de usá-lo. Não sou mais da Ordem Sagrada. Mas o Rei Cinzas usou. Por que você não pode? Você deveria usar um pouco a cabeça. O Rei Cinzas não era da Ordem Sagrada de qualquer maneira. Dave sorriu. Certo, você está certo. O arcanjo levantou-se. Eu caí a lança também, ela não é mais da essência sagrada, então ainda posso empunhá-la. Mesmo que eu não seja mais digno de servir ao Todo-Poderoso como um arcanjo sagrado, ainda poderei ser seu cavaleiro. Calma, Batman, você pertence a mim, disse Nick. Eu pertenço a você porque teria morrido se não tivesse aceitado seu acordo, mas meu coração está com meu senhor. TSK, Nick balançou a cabeça e encolheu os ombros. Faça o que quiser, mas não me contrarie. O arcanjo assentiu e uma nova notificação apareceu na frente de Dave. Asterisco asterisco asterisco. O Gaibog é uma arma para matar o divino. Se você conseguir encontrá-lo, terá que fazer uma escolha. Guarde ou devolva, cada um tem suas próprias consequências. Certifique-se de fazer a escolha certa. Asterisco asterisco asterisco. Nick deslizou uma cerveja para Dave, que a pegou e bebeu de uma só vez. Tudo bem, vou encontrar Balaão. Vejo vocês mais tarde. Dave rasgou um pergaminho de teletransporte para um dos oásis do deserto ocidental, o mais próximo da Montanha da Glória. Onyx e a saia, Dave chamou e um pequeno dragão preto com armadura do tamanho de um lagarto saiu de seu inventário. Onyx arronronou para Dave e se transformou em seu tamanho enorme, permitindo que Dave suba aos céus. Dave escolheu Onyx em vez de zangado devido ao tempo que normalmente levaria a jornada para a Montanha da Glória. E acrescente a isso o fato de que a areia estava cheia de vermes da areia que poderiam lhe causar alguns incômodos dos quais ele não precisava. Onyx rugiu e voou alto nos céus, lutando contra as nuvens e mergulhando nelas. O frescor da atmosfera não incomodou a forma morta-viva de Dave, nem a umidade das nuvens teve qualquer efeito. Um ponto preto apareceu no horizonte. Cresceu lentamente à medida que continuavam sua jornada até que Dave finalmente conseguiu ver mais detalhes. A montanha era, como sempre, incomum para dizer o mínimo. O pico cônico não se erguia da superfície do deserto. Tudo flutuava no topo de uma coluna brilhante. À medida que se aproximavam ainda mais, a coluna cintilante revelava-se como uma queda contínua de areia. Um rio caindo de areia amarelo avermelhada. Sem acúmulo de areia no fundo da coluna, nenhum monte de areia crescendo onde terminavam as quedas. Com Onyx aqui, Dave não precisou usar o elevador para levantá-lo. Onyx voou contra a areia que caía roçando o ar com suas garras enquanto subia até chegar ao topo. Dave pulou no chão do monte. Glória dominava sua visão. Seu pico estava escondido nas nuvens. Uma floresta cobria as encostas suaves que levavam a montanha até que o terreno se transformasse em rocha cinzenta nua e penhascos íngremes. Trilhas partiam da área da plataforma para a direita e para a esquerda, curvando-se em torno do topo do pilar. Descer qualquer um deles colocaria a floresta de um lado e a beirada íngreme da areia cairia do outro, o que não é uma ideia agradável para quem tem medo de altura. Uma passarela pavimentada com pedras brancas se estendia em direção à floresta. A passarela aparentemente se estendia até a montanha. Uma linha branca de escada subia da floresta e subia pelas encostas íngremes do penhasco em direção ao pico escondido. Logo após a borda das árvores, um portão tori japonês pintado de vermelho adornava a passarela. Até onde Dave conseguia ver, havia um tori a cada centenas de passos, pequenos pedaços de cor vermelha acentuando a linha branca do caminho que subia à encosta da montanha. Ele subiu as escadas. A temperatura continuou caindo à medida que ele se aproximava do pico. Logo o caminho a seguir estava escondido por um manto branco e espesso. Ele estava prestes a entrar em uma nuvem. Dave caminhou e continuou subindo logo depois, o seu. Na verdade, as escadas levavam até o topo da montanha. Inesperadamente, o pico era plano e nivelado, como se algo ou alguém tivesse cortado a ponta da montanha. Mais uma vez Dave estava de pé na superfície e na frente dele o velho Balaão, com seu sorriso gentil recebeu. Saudações novamente, jovem príncipe. Olá, eu realmente não preciso te dizer por que estou aqui. Não, você não sabe. Eu já sei, mas mais uma vez minha resposta não será do seu agrado. Suspiro, tive a sensação de que seria como da última vez. Na verdade não, eu sei onde Ashar está e posso lhe mostrar o caminho, mas você não pode chegar até ele nem tirar dele o que deseja, disse Balaão. Bem, saber onde ele está é o suficiente por enquanto. É verdade, mas esteja preparado, você pode não gostar do que vou lhe mostrar. Capítulo 502. As calamidades, ascensão da legião morta-viva. Balaão se aproximou de Dave e pressionou a mão no peito do Draugr. Logo a alma de Dave foi extraída de seu corpo e pairou sobre ele como um fantasma. Foi muito mais gentil e menos assustador do que quando o cavaleiro Abissal Marik, o devorador de almas, fez com Dave. Siga-me, disse Balaão, e sua própria alma deixou seu corpo deixando os dois corpos em pé no topo do monte. Balaão acenou com a mão e um portal negro se abriu, levando a uma atmosfera rocheada de um mundo. Ele entrou primeiro e Dave o seguiu.
Assim que os dois entraram, parecia que estavam viajando pela extensão do espaço, um buraco de minhoca que levava a algum lugar nas profundezas do universo. Os dois continuaram se movendo em velocidades tão rápidas que o que pareciam ser pontos brancos brilhantes de luz no espaço se transformaram em linhas retas brancas. Logo eles pararam acima de um local no espaço. Olhando para o futuro, havia paredes e mais paredes de vidro, onde criaturas tão horrendas, tão gigantescas e tão desconcertantes pareciam estar acorrentadas e trancadas. Um gigante com cabeça de boi azul do tamanho de uma montanha estava acorrentado. Ao lado dele havia uma cobra preta tão grande que Dave nem conseguia ver quanto tempo ela se estendia. Então, uma criatura que não tinha forma ou forma distinta, quanto mais você olha para ela, mais ela se transforma em outra coisa. E este era apenas o primeiro nível, muito abaixo, e com ainda mais cadeados e algemas estavam criaturas ainda mais estranhas. Bestas de 10 cabeças, hidras, criaturas em forma de navio. Experimente cães de caça com olhos de ciclope. Um verme com cabeça de rosa e mãos e pernas. Ainda mais, muito mais do que Dave não conseguia sequer compreender o que eram essas coisas ou como ele poderia começar a descrevê-las. Dave inspecionou um deles e só pôde ver que seu nível era revelado. Asterisco, asterisco, asterisco. Nome, desconhecido. Nível 850. Outras estatísticas desconhecidas. Asterisco, asterisco, asterisco. O que em nome de Deus é isso? As calamidades, jovem Draugr. É o que tenho mantido longe deste mundo, mas não me resta muito tempo. Você está dizendo que com Cass enfrentará essas coisas no futuro? Dave perguntou. Não é o futuro, em um futuro muito próximo. Não sei como isso aconteceu, mas eu tinha mais do que certeza de que essas coisas precisavam de pelo menos mais algumas décadas antes que pudessem começar a chegar ao seu mundo. Mas agora, eu nem tenho certeza, meu olho da verdade não pode mais me mostrar um futuro onde essas coisas não causarão estragos e destruirão este lindo mundo. Dave ficou quieto por um momento. Essas coisas serão um teste para todos os jogadores de Conquest se quiserem permanecer neste mundo. Se essas coisas fossem liberadas, a carnificina e o caos que causariam seriam imensos. Dave viu apenas as primeiras camadas desta prisão, mas parecia que ela se estendia por uma distância cada vez maior. Não é à toa que os desenvolvedores lançaram a classe de armas Archgod, pois essas coisas provavelmente eram todos seres semideuses ou superiores. A criatura gigante com cabeça de boi abriu os olhos, revelando orbes vermelhas que estavam tão cheias de raiva e ressentimento que Dave teve que engolir em seco. A criatura podia vê-los, mas não agiu ou provavelmente não foi autorizado a agir. Ele permaneceu onde estava e logo fechou os olhos e voltou a dormir. Voltando à minha pergunta original. O que isso tem a ver com achar? Meu olho da verdade me revelou apenas uma coisa em relação às calamidades que em breve permearão seu mundo, e é achar quem tem a porta dos fundos para este lugar em suas mãos. Caixa de Pandora. Não é uma caixa, é mais como uma chave. Estamos na verdadeira caixa, filho. Então, se eu tirar isso dele, isso impedirá que essas coisas sejam reveladas? Dave perguntou. É por isso que eu disse que você não vai gostar da minha resposta. É tarde demais. A sequência já foi ativada, e esses seres serão libertados muito em breve e não há como impedi-los de sair. Esses devem ser os eventos sobre os quais o desenvolvedor falou. Mas eles não estão exagerando demais com coisas como essa? É verdade que o Ash King estava no nível 900 e ainda o derrubamos, mas exigia muita mão de obra. Mas se os desenvolvedores continuassem enviando criaturas do nível Ash King, isso reduziria os recursos dos jogadores ao nada. Acredito que sei o que você está pensando, mas não está mais em meu poder esconder a fuga deles. Eu nem tenho uma arma de nível Ashgod para impedir essas coisas se elas surgirem. Você não precisa ter mais do que sua arma, jovem Draugr. Além disso, não carregue esse fardo sozinho. Você pode ser um herói, mas não é o herói do mundo. Uma notificação apareceu na frente de Dave. Asterisco, asterisco, asterisco. Anúncio do servidor de conquista. Missão de classe mundial. Dificuldade da aula, impossível. A calamidade. O jogador Kishin Grabra descobriu a existência de uma raça tão esquecida que nem o mundo se lembra dela. Os esquecidos. Seres de poder tão grande que um deles poderia engolir o mundo sozinho. Os jogadores são incentivados a se tornarem mais fortes à medida que se aproxima o momento em que os esquecidos virão a este mundo. O mundo da conquista percebeu o perigo que se aproxima e se preparará adequadamente. Monstros e criaturas se tornarão mais cruéis e mais poderosos, para se adaptarem às mudanças que se aproximam e ao retorno dos esquecidos. Que o destino esteja com você. Asterisco, asterisco, asterisco. Droga, mas isso me faz pensar. Quem aprisionou essas coisas em primeiro lugar? Dave perguntou. Bem, foi a união de todas as divindades do velho mundo. Os esquecidos causaram tantos problemas que tiveram que ser trancafiados. Então, se os deuses fizeram isso antes, não podem fazer de novo? Dave perguntou. Não podemos, a resposta veio bem ao lado de Dave. Foi tão repentino que Dave nem teve tempo de ficar assustado. Nick estava com eles no espaço e não estava mais com seu humor humorístico habitual. Não está mais em nosso poder fazer isso. Estamos proibidos de interferir diretamente nos assuntos humanos. Então, como você fez isso da primeira vez? Nós não ascendemos então. Éramos apenas meio-deuses ou divindades menores. Estávamos ligados ao planeta e não podíamos ir para a dimensão além.
Assim que acendemos, perdemos o direito de defender o mundo e protegê-lo. Apenas 2 tinham a capacidade de fazê-lo. Se ainda estivessem onde estavam, poderiam ter lhe proporcionado uma melhor chance de luta. Você quer dizer Raijin e Fujin? Dave perguntou. Sim, nem eles sabiam disso. Mas eles são os deuses mais jovens deste mundo e foram tão infelizes que tivemos que selá-los como um plano reserva se essas coisas retornassem. Você quer dizer que vocês os trancaram e acenderam, deixando-os presos? Eu não tive participação nisso. Eu, o deus da morte e do sangue, estávamos contra. Alguns outros deuses também, mas Demiurgo e seus muitos idiotas sagrados eram mais numerosos e eles foram eliminados. É por isso que não interferi quando você libertou os 2 deuses. Eles não merecem ser selados como gado. Certo. Então, basicamente joguei fora o trunfo da conquista, mas realmente não me arrependo. Se vocês o selaram quando ainda eram meio-deuses, isso significa que nós também podemos fazer isso. Afinal, somos detentores de legado. Você está certo. Essa é a razão pela qual nós, divindades, criamos este sistema. Os esquecidos são uma raça que causou tanta preocupação nos velhos tempos que precisávamos de um plano de contingência se eles retornassem. Para sempre. Droga, Dave sorriu bem por algum motivo, mal posso esperar para ver como isso vai acabar. Capítulo 503. De volta à natureza, a ascensão da Legião Morta-Viva. Dave se viu de volta com Balaão no topo do Monte Glória. Então, nada de novo sobre achar? Dave perguntou. Como você viu, ele está em algum lugar dentro da caixa, mas enquanto ele estiver com a caixa nas mãos, não consigo localizá-lo. Ele está escondido, talvez se preparando para alguma coisa. Esteja pronto, esteja preparado e, acima de tudo, tenha cuidado. Certo, obrigado. Acho que é hora de me preparar para a próxima batalha. Preciso de todos prontos. Dave disse. Sim, seus mortos-vivos e seus amigos. Todos deveriam estar lá quando a batalha final começar, todos devem dar tudo de si, ou então este mundo não será mais o mesmo que você conhece, jovem Draugr. Dave desceu a montanha com mais perguntas do que quando chegou aqui. O poder de achar cresce e seu objetivo é desconhecido. Dave precisava se tornar muito mais forte para poder se adaptar a tudo que achar iria colocar no caminho do mundo da conquista. Ralph, onde você está? Dave ligou para seu amigo da lista de amigos. Aqui, mano, tentando esclarecer a missão do Tengu. Vi a notificação. Acho que as coisas estão prestes a mudar. Sim, e a mudança será monstruosa. Alguns idiotas estão culpando você por ter iniciado o evento. Eles deveriam estar me agradecendo. Se eu não descobrisse, seria lançado no mundo sem aviso prévio. Eles ainda estão em negação. Uma vez que entenderem que o grande martelo vai cair, gostem ou não, é quando as coisas começarão a andar. Bom, eu realmente preciso de ajuda de qualquer maneira, vamos nos encontrar na sua capital. A missão está relacionada ao leste de qualquer maneira. Certo, estarei aí o mais rápido possível. Dave rasgou um pergaminho de teletransporte para a capital oriental e encontrou os mortos-vivos ocupados trabalhando lá. O rei morto-vivo começou a mobilizar suas tropas para seu novo lar. Dave notou que atrás do Palácio Real Qin havia uma enorme clareira, onde casas e praças estavam instaladas. Agora estava livre e vazia de todas as pessoas ou edifícios. Uma gigantesca massa de terra estava lá desocupada por enquanto. O que está acontecendo? Dave perguntou, e Demitri respondeu. Ele já estava de volta ao Qin Capita no momento em que o jogo foi lançado. Bem, o rei morto-vivo decidiu transportar o Palácio dos Ossos para cá. Ele ordenou que seus mortos-vivos limpassem os escombros. Tenho que admitir, com dezenas de milhares de trabalhadores, a demolição e a limpeza dos escombros não levaram mais de um dia. Sim, os mortos-vivos têm poder em número. Mas como ele vai trazer o Palácio dos Ossos até aqui? Essa será minha tarefa. Dave se virou para ver um homem de meia idade de aparência gentil. Ele tinha longos cabelos azuis, orelhas de elfo e pupilas douradas no lugar dos olhos. Ele usava vestes roxas e um cajado de aparência horrível, mas o olhar sereno em seus olhos era tão apaixonado que alguém pensaria nesse homem como nada além da pessoa mais amigável do vizinho. De jeito nenhum, Dagla. Dave deixou escapar. Olá para você também, Kishin Grabra. Sei como. É graças a você, na verdade, quando eu dei o dragão à sua majestade, ele me presenteou com as gotas sem vida. Sim, eu me lembro de você perguntando ao rei sobre eles. Então, você é humano de novo? Quero dizer, elfo de novo? Não, as gotas sem vida não dão vida a ninguém. Na verdade, se o fizessem, eu não as teria aceitado. Mas elas fazem algo muito semelhante ao que o seu anel faz, me dá a capacidade de retornar à minha forma anterior, sem sofrer os efeitos dos feitiços sagrados. Droga, isso é legal. Então, você disse que transportaria ao Palácio dos Ossos? Sim, e você chegou bem na hora de ver. Siga-me, disse Dagla, e Dave o seguiu. Assim que Dagla estava na frente da clareira, milhares de mortos-vivos cercaram a clareira fazendo um círculo. Dagla ergueu seu cajado e falou palavras que Dave não conseguiu compreender ou compreender. Então ele bateu com a ponta do cajado na beira da clareira. Os conjuradores mortos-vivos seguiram o mesmo e na parte inferior de cada cajado uma linha azul de magia se espalhou para se conectar ao cajado de outro conjurador. Muitas dessas luzes criaram uma teia de magia brilhante e brilhante.
Dagla ergueu seu cajado mais uma vez e bateu com mais força, criando uma onda de choque de magia que pulsou pelas linhas azuis e um portal gigantesco se manifestou no fundo da clareira. De repente, a forma etérea do Palácio dos Ossos começou a se manifestar no topo da clareira. Tornou-se mais realista quanto mais Dagla cantava e mais as luzes sob o Palácio de Ossos brilhavam. Então, quase abruptamente, o Palácio dos Ossos se manifestou totalmente, e Dave sentiu seu peso no momento em que o Palácio dos Ossos esteve totalmente presente na capital de Kim. A terra ao seu redor cedeu um pouco com seu peso. Dagla respirou fundo e cancelou o feitiço. O palácio estava aqui, e acima dele nuvens negras começaram a se formar. Dave olhou para cima e viu o coração da morte girando lentamente acima do Palácio dos Ossos, criando nuvens escuras que lentamente cobriram a capital Kim. Bem, acho que o tema está certo. Sua Majestade está dentro do palácio? Não, para o palácio ser movido, ele teve que ser esvaziado de tudo. Até mesmo os móveis, deslocando um único grama de peso extra, custam enormes quantidades de mana, especialmente através de uma distância tão grande. Oh, então onde está Sua Majestade? Ele está vasculhando os pertences do rei Ash. Eles descobriram uma grande quantidade de materiais e recursos que serão benéficos para nossa legião. Por enquanto, preciso me concentrar em criar um bom ambiente para nossa legião aqui na terra de Kim. Dorta terá um tempo melhor aqui, sua sanidade retornará lentamente e será consolidada quando ele estiver livre para vagar pelo mundo superior, sem ser impedido pela atmosfera do submundo. Também para os cavaleiros abissais restantes, sua estadia aqui será benéfica. É bom saber que meus amigos estarão melhor no mundo superior. Agora você deve ter notado as mudanças que estão por vir. Sim, parece que um mal antigo está fadado a sair de seu esconderijo. O que você acha das nossas chances contra ele? Dagla perguntou. Neste momento, com nosso poder de fogo atual, Dave pensou por um segundo lembrando-se das criaturas na caixa. 20%. Dagla franziu a testa. Isso é perigoso? Talvez pior. Eles são numerosos, ouso dizer que poderiam ser 1/10 do nosso número com muito mais força individual. Oh, esse é um pensamento preocupante. Sim, o mais fraco do grupo é provavelmente tão forte quanto um de nós. Mas isso é realmente preocupante. Temo que estaremos enfrentando um inimigo grave. Não apenas nós, Dagla, caso contrário eu ficaria realmente preocupado. Essas criaturas serão soltas no mundo. Faremos nossa parte na luta, tenho certeza que podemos derrotar tudo o que vier em nosso caminho. Mas não podemos ser o escudo que protege o mundo tem que aprender a se defender. Caso contrário, não há necessidade de salvar o que não oferece nenhum valor. Na verdade, você se tornou sábio. Somos mortos-vivos, não somos heróis, não somos seres benevolentes. Não prejudicamos quem não nos prejudica, mas também não protegeremos o que não é nosso aliado. Dave recebeu uma mensagem privada. Dagla, terei que ir agora, preciso ajudar um amigo a ficar mais forte. Bom, consiga o máximo de aliados que puder, também terei uma discussão com o Rei Elfo em breve. Ah, certo, isso me lembra. Dave disse enquanto olhava para os olhos de Dagla. Todos os elfos da realeza têm olhos dourados. Dagla sorriu e disse, antes de ser enviado para aprender nas mãos de Ashar, o necromante. Eu era filho de Salvin Erking II. Eu, Dagla Erking, fui um príncipe um dia, assim como você. Mas o atual rei elfo é Salvin Erking V. Então, você é basicamente o tataravô dele? Não, eu não tive filhos, sou tio tataravô dele. Dagla afirmou com orgulho. Droga, bem, é bom ver você, Alteza. Dave riu. Não me chame assim de Kishingrabra, por favor. Desisti do título de buscar a fonte da energia do mundo. Tenho pouco interesse no poder para governar o homem. Tudo que procuro é conhecimento. Desculpe, eu falei fora dos limites. Dave pede desculpas. Então, vejo você mais tarde. Meu Deus morto-vivo esteja com você. Dagla assentiu e saiu da área. Onde você está, cara? Foi a mensagem de Ralph. Ei, eu estava conversando com Dagla. Ele acabou de fazer um Jade Palace aparecer na capital. Sim, isso me assustou muito. A maldita coisa toda simplesmente surgiu. De qualquer forma, venha me encontrar no portão ocidental. Precisaremos ir para a floresta de novo. Droga, já faz um tempo desde a última vez que fomos lá. Me pergunto como os chefes da área de campo nos tratarão quando voltarmos. Sim, não amigável, posso garantir isso. Parece que o debuff fedor dos fracos não desapareceu com a morte do dragão negro. Espere. Esse debuff estava relacionado à criatura mais forte da selva. Se não desapareceu quando o dragão negro morreu, isso significa. Sim, originou-se de algo muito mais forte que o dragão negro. E parece que está em movimento novamente. Eu vi o cadáver de um dos chefes de campo. Estou indo. Suponho que você convidou Mercy? Dave perguntou. Não, é uma missão dupla. Ah, e você me escolheu em vez da sua namorada. Dave disse. Chatos antes. Espere, ela é minha namorada, mas você ainda é meu irmão. Boys primeiro. Qualquer outra coisa vem em segundo lugar. Além disso, não preciso de um assassino, preciso de poder de fogo bruto. Você verá por quê. Bom, estou a caminho. Capítulo 504. O que não deve ser nomeado, o que não deve ser temido. Ascensão da Legião Morta-Viva. Dave e Blaster cavalgaram nas costas de Grump, percorrendo a floresta em grande velocidade. Então, o que é aquilo que você queria muito poder de fogo para combater? Dave perguntou. É melhor não falar sobre isso, disse Ralph. Dave franziu a testa. Que diabos, cara? Acredite em mim, cara, acho que os criadores do jogo enlouqueceram com este. É antigo, perigoso e absurdamente absurdo. Estou ficando cego, preciso de informações.
Tudo bem, tudo o que posso dizer, Skinwalker. Ah, certo, é melhor não falar sobre isso então. Para você isto é, isso se alimenta do medo de quem fala sobre isso com medo. Eu não tenho medo, sou um morto-vivo. Sim, você não, mas outros pensam. E mesmo que eles não pensassem ativamente sobre isso, os desenvolvedores do jogo fizeram isso para que se alimentasse do medo de todos os jogadores no jogo. Eu o encontrei quando estava indo para os restos do templo Fu na floresta. Qual era o nível? Isso foi o que mais me incomodou. Era nível 1 e tinha estatísticas de uma fera? Droga, tudo bem, vamos ver como vamos superar isso. Zangado seguiu as instruções de Ralph, virando-se de vez em quando, às vezes fazendo semicírculos, indo e voltando. Foi tão estonteante que Dave teve que perguntar: Mano, você tem certeza que estamos indo no caminho certo? Já passamos por essa árvore 5 vezes. Sim, cara, acredite em mim, é difícil de explicar, mas o templo está escondido por alguma lei espacial. Lembra o que o Tengu disse sobre o governo do deus do espaço? Na verdade não, mas continue, disse Dave. Ralph bufou e disse: Tengu disse que o deus do espaço garantiu que o legado do templo Fu fosse selado das mãos dos mortais. Porque era muito poderoso, então ele criou um labirinto espacial na floresta para tornar difícil para qualquer um encontrar o templo. Se não seguirmos esses passos exatos, ele nunca se revelará para nós. E você conhece esses passos por quê? Dave perguntou. Porque o Tengu me deu uma bússola. Tudo bem, isso eu posso aceitar e entender, disse Dave enquanto Zangado virava para a direita e seguia outro longo caminho arborizado. Em seguida, fazia uma inversão de marcha negociando no mesmo caminho de volta. Mas, o que me incomoda é como diabos o Naaldo. A frase de Dave foi interrompida abruptamente por Ralph sibilando: Skinwalker. Ah, certo, o Skinwalker. Como ele entrou no templo? Dave perguntou. Eu não sei, ele teve uma eternidade para vagar pela selva. Provavelmente estava preso neste labirinto dimensional e provavelmente atua como o maldito guardião da masmorra. Sim, isso vai ser uma bela visão. Assim que Zangado fez a última curva, Dave percebeu que a área ficou escura. Ele teve certeza de que estava claro como o dia um segundo antes e quando olhou para cima, o céu estava noturno. Que diabos? Dave murmurou. Sim, o espaço governa. O tempo é diferente aqui, provavelmente está centenas de milhares de anos no passado, ou no futuro, não sei. Pode até ser apenas um dia antes. Cara, eu não sou fã de viagens no tempo. Muito complexo. Vamos ligar para os boys, eles vão ajudar. Dave disse e usou sua invocação de mortos-vivos. Asterisco, asterisco, asterisco. Os seres que você deseja convocar ainda não nasceram. Um dia de call foi cancelado. Asterisco, asterisco, asterisco. Bem, isso confirma isso. Estamos na porra do passado. Dave disse. Sim, eu tinha certeza disso. Olhe, disse Ralph e apontou para frente. Bem na frente deles havia um templo oriental, tão grande que cobria o horizonte. As árvores ao redor, que formavam a terra selvagem, não estavam aqui. A cúpula do templo atravessava o céu em Ygd, comparável aos edifícios mais altos de Nova York. Mas era um templo morto. O prédio parecia em ruínas com paredes rachadas, janelas quebradas, passagens e caminhos em ruínas. Grump, você vai ficar aqui, se as coisas ficarem feias precisaremos que você escape, ok? Dave disse. O basilisco Onyx normalmente teria rosnado e ficado furioso com o comentário de Dave. Ele nem mesmo temeu o Rei Cinzas quando o perseguiu. Mas algo aqui o tornou extremamente dócil. Ele não discutiu nem resmungou com Dave, apenas sentou-se rigidamente, examinando a área com atenção perversa. Seu instinto era deixá-lo com medo, não, era mais fazer o basilisco ficar de guarda. Havia um cheiro de predador no ar. Um predador não inteligente, do tipo que não resultou em traição, uma coisa inteligente excessivamente complicada para planejar seu caminho até a garganta do inimigo. Era simplesmente uma força não natural que só queria matar e alimentar. Os piores tipos de inimigos. A cautela de Grump deixou Dave ainda mais cauteloso. Ele puxou Durandal e Ajax. Uau, as grandes armas já? Blaster mencionado. Sim, se Zangado está sentindo tanta pressão. Então aquele Skinwalker ou o que quer que esteja aqui não é uma boa notícia. Vamos agir com cautela. Dave disse. Os dois caminharam até a frente do templo. A atmosfera era estranha, uma noite fria e vazia. Não houve nenhum som. Sem pássaros, sem criaturas. Nem mesmo o vento moveu as árvores. Todo o templo parecia morto, morto demais. Nada deveria ser tão silencioso. Assim que passaram pelo portão do templo, a luz brilhante assaltou os olhos de Dave, e ele testemunhou algo que não deveria ser possível. A luz do dia e crianças com não mais de 15 anos de idade, lutavam umas contra as outras no grande espaço dentro do templo. O cheiro de incenso queimado deu-lhe uma sensação de tontura. Houve gritos e gritos de batalha e esforço enquanto as crianças carregavam um peso muito pesado para um homem adulto e corriam em círculos. Outros se equilibravam em postes altos e finos. Eles estavam de cabeça para baixo, equilibrados em um dedo. Outros corriam por um riacho, como nos filmes de combate orientais que ele tinha visto antes. E mentores e professores antigos e sagazes olhavam para eles, orientavam-nos e conduziam-nos para um melhor desempenho, para a forma e postura corretas, e depois olhavam para os outros ajudando-os também. Essa cena durou apenas mais alguns momentos antes de evaporar no nada e a quietude mortal da noite voltar mais uma vez. Você viu isso? Dave disse. Você quer dizer as crianças? Sim, eu vi na primeira vez que vim aqui, não vi agora. Acho que é uma coisa única. O que poderia ter acontecido para que aquele templo animado se voltasse para isso?
David questionou. A lei espacial, respondeu Blaster. Certo, provavelmente. Então, para onde estamos indo agora? Dave perguntou. Ali Ralph apontou para uma porta fechada ao longe. Era uma porta de madeira vermelha em perfeito estado, muito diferente da forma dilapidada dos edifícios e paredes que a rodeavam. Quando cheguei na metade do caminho, o Skinwalker pulou na minha frente, disse Ralph. Ok, deixe-me entrar primeiro. Apoie-me se as coisas derem errado. Era o plano desde o início. Assim que Dave chegou à metade do pátio, um pequeno beija-flor voou e caiu na frente dele. O beija-flor tinha lindas penas verdes, de tamanho pequeno, mas com olhos. Eles eram vermelhos da cor de um demônio. Dave desceu Durandal para a criatura. Ele sabia que era definitivamente o Skinwalker e não tinha tempo para perambular por aí. O beija-flor se esquivou da enorme espada com facilidade e mudou a forma para um urso pardo. Isso é o melhor que você pode fazer. Dave sorriu e bateu com a Durandal no rosto do urso. O Skinwalker recuou, com mais raiva nos olhos, não uivou como um urso. Mas uma mistura de sons, tão devastadores, tão perversos que pareciam os estertores da morte de milhares de inimigos caídos. O som era incompreensível, muito irritante para os ouvidos. Dave teve que estremecer ao ouvir a raiva retumbante do urso. O urso cresceu um tamanho maior, transformando-se em um gorila de dorso prateado. Então bateu no chão e correu de 4 para Dave. Dave posicionou o Ajax para frente, recebendo o impacto do dorso prateado contra o escudo e depois empurrando o gorila. Mesmo se você for o Rei Kong, você deveria saber. Dave largou a espada e o escudo, agarrou o braço enorme do gorila e gritou: nunca coloque sua força contra um morto-vivo. Ele girou, usando uma força hercúlea, e com o gorila no braço, jogou a fera em uma trajetória arqueada contra uma das paredes destruídas do templo. Dave puxou Durandal do chão e levantou Ajax e correu para frente enquanto o gorila ainda tentava sair da parede. Ele então correu para frente, pulou e empurrou Ajax bem no meio do peito do gorila. Durandal encontrou apoio e mergulhou até encontrar a saída nas costas do gorila, quebrando alguns de seus ossos espinhais no processo. Dave olhou para o valor numérico do dano acima do gorila. O gorila não uivou nem chorou de dor, apenas olhou para Dave, com total desprezo. Era um dano 0 de formato perfeito, perfeitamente redondo e perfeitamente perturbador. Então a criatura sorriu. Asterisco, 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 asterisco. Tudo bem, movimento idiota que fiz aqui, mas é importante. Porque muitos de vocês nem leem a nota do autor antes de digitar quero mais. De qualquer forma, não farei isso de novo e escreverei dentro do capítulo. Mas me escute. Eu te imploro, caramba, eu iria acabar com vocês em sacrifícios humanos. Mas por favor, se você comprou uma cópia do Hacking, estou disposto a devolver o dinheiro do romance, se você deixar uma boa crítica lá. Uma resenha tem mais valor para mim do que comprar o livro propriamente dito. Por favor, revise-o, obrigado. Asterisco, asterisco, asterisco. Capítulo 505. Quando Draugr sorrir a ascensão da Legião Morta-Viva, Dave puxou Durandal do peito do Skinwalker. Não saiu sangue. O peito da criatura era feito de carne e músculos, sem coração visível, sem pulmões, nada, apenas carne pura. A carne reformou-se visivelmente, fundindo-se novamente, recriando a aparência relativamente saudável de um gorila. Dave inspecionou o Skinwalker. Asterisco, asterisco, asterisco. Nome, Naandloushi. Nível, 1. Nível, calamidade menor do medo. Nível de perigo, calamitoso. Dano, 1000. PV, é infinito. DP, 0. DM, 0. Habilidades. Você é o que você come. O Naandloushi consome a carne e a alma de suas vítimas, roubando suas habilidades e poderes, e usá-los com 80% de sua potência. Tema um nome. Parcialmente bloqueado pela regra do Senhor do Espaço, uma vez chamado pelo seu nome verdadeiro, o Naandloushi pode se manifestar em qualquer lugar do mundo. Ele sabe que não deve recuar ou derrotar, pois enquanto o Naandloushi ainda estiver vivo, todos os seus inimigos terão morrido, como eles costumam lutar até a morte. Calamidade, como uma criatura calamitosa, o Naandloushi ganha poder e longevidade com o medo dos mortais. Mesmo o Senhor do Espaço não conseguiu impedir o medo fedorento das pessoas de penetrar no domínio selado do Templo Fu. Se for combatido e demonstrado um pingo de medo, o Naandloushi terá a capacidade de executar instantaneamente qualquer inimigo. História. O Skinwalker, também conhecido pelo seu verdadeiro nome, Naandloushi, traduz-se aproximadamente como: por meio disso tudo acontece em todos os 4. É a personificação do medo. Medo de tudo, de qualquer coisa, medo do escuro, ou medo da morte, ou medo de ser ferido. Sempre que se teme, o Naandloushi ganha poder e longevidade. Uma criatura que ninguém sabe a sua origem, mas todos sabem uma coisa. Nunca fale seu nome, pois pode aparecer para você na forma de alguém mais próximo, um amigo, um cônjuge ou até mesmo um pai. E você nunca será capaz de saber a diferença, até que ele esteja bem perto do seu rosto, com a mandíbula aberta para te despedaçar e consumir, acrescentando o outro à sua coleção interminável. Não existem muitos deles no mundo, por misericórdia ou pela fortuna do mundo. Por serem seres imortais, a morte dos Naandloushi é rara. E se você enfrentar um, saiba e acredite que se estiver sozinho, você morrerá. Mas se você está com um companheiro, quem morre é o mais lento para fugir. Tema um nome. Asterisco, asterisco, asterisco. Dave olhou para o Skinwalker e sorriu de volta, fazendo o gorila sorridente franzir a testa. Nunca em sua vida conheceu algo ou alguém capaz de sorrir em sua presença, isso o irritava.
Para este Naandolshi, ele nunca conheceu um morto-vivo, então o que está à sua frente é diferente, novo e desconhecido. Os Naandolshi viveram toda a sua vida eterna, imperturbáveis por nada, até os dragões os evitavam. Essas coisas foram difíceis de lidar e ninguém sobreviveu ao encontro, mas para um dragão se livrar dos Naandolshi não é nada muito complexo ou difícil de fazer. Então os Skinwalkers raramente ou nunca tiveram a chance de se banquetear com a carne de alguém que governa os céus. Mas este Draugr, esta criatura bípede, está enfrentando isso, despreocupado com sua vida. Por quê? A questão se formou na mente dos Naandolshi, criando um paradoxo com sua própria natureza. Algo não tem medo disso, enquanto ele próprio é a personificação do medo. Isso fez com que os Naandolshi ficassem preocupados, um sentimento que nunca tiveram antes, e sua preocupação logo se transformou em raiva. A criatura em forma de gorila fez uma careta e depois rugiu, mais uma vez, ao som dos estertores de morte de todas as criaturas que havia matado. Ele atacou Dave, que se esquivou para o lado. Ralph, volte um pouco, essa coisa é uma merda de se lidar quando se enfrenta grupos. Você não precisa da minha ajuda? Perguntou Ralph. Por enquanto, preciso saber seus padrões, ele tem HP infinito, não podemos derrubá-lo mesmo que o ataquemos por dias, deve haver algo mais que eu possa fazer. Além disso, ele se alimenta de medo, você é atualmente humano, mesmo que não queira, você está alimentando de medo. Dave sorriu e atacou Naandolshi. Ele desceu Durandal na cabeça do gorila que se esquivou para o lado, mas graças à força desumana de Dave, ele foi capaz de mudar a trajetória da espada no meio do golpe, cortando-a na lateral da fera e rasgando suas costelas. O Naandolshi estremeceu e começou a ter espasmos, mudando sua forma para a de um leão, mas esse leão era tão grande que Dave mal alcançava sua juba. O Naandolshi de olhos vermelhos bateu com a pata em Dave, foi rápido demais para ele se esquivar. Menos 2.600 Dave sorriu. Você faz cócegas, ele disse e bateu a Jax na cara do leão. Ele então deu um golpe nas patas dianteiras, arrancando uma delas no processo. O leão não parecia incomodado ou com dor, a pata decepada se dissipou e outra cresceu no lugar anterior. O Skinwalker decidiu que Dave não iria seguir esse caminho. As meras criaturas animalescas que ele consumiu e agora está imitando não eram poderosas o suficiente para derrubar o Draugr. Ele precisava se tornar outra coisa. O Skinwalker estremeceu e de dentro de seu corpo em forma de leão saiu uma criatura com formato mais humanoide. Tinha o rosto de um homem sem nariz e sem orelhas, na cabeça havia 2 grandes chifres com saliências irregulares semelhantes a presas nas laterais. Dave lembrou-se de ter visto aqueles chifres em um besouro com chifres. Suas costas eram como as de uma joaninha com um exoesqueleto, seus braços eram musculosos, mas não bem proporcionados, seu lado direito tinha uma mão com garras, enquanto seu direito tinha uma foice de ceifador feita de exoesqueleto e quitina. O inseto humano atacou Dave com mais velocidade do que seria possível para qualquer humano. Ele ficou confuso, enquanto golpeava com seu braço em forma de lâmina na cabeça de Dave tentando decapitá-lo. Dave não teve tempo de se esquivar quando a garra se alojou entre o pequeno espaço de sua armadura e capacete. Menos 22.556 A garra afiada não encontrou nenhum apoio. Além da quantidade insignificante de dano, a cabeça de Dave permaneceu onde estava. Foi necessária a força combinada de 2 deuses para me decapitar. Você não é nada, disse Dave enquanto largava Durandal e Ajax. Imediatamente equipou rapidamente as garras do Salvartr juramentado e agarrou o braço do Skinwalker. Ele o arrancou de seu encaixe com um puxão poderoso, resultando em um som de carne molhada rasgando e um grito. Dave deu uma cotovelada no Skinwalker e o derrubou nas costas. Ele pulou em seu peito e começou a socar seu rosto, um golpe atrás do outro. Dave caiu, golpe após golpe, transformando o rosto do besouro em uma polpa verde e ensanguentada. Ele socou tantas vezes que as manoplas ativaram a habilidade passiva Ramp Up das luvas, quando elas ficaram incandescentes. Então o efeito de choque e veneno das runas encaixadas foi aplicado ao Skinwalker, mas a criatura não morreu, ela reconstruiu seu rosto toda vez que Dave o esmagou até virar nada. Dave desejou que se Tina estivesse aqui, ele poderia ter consumido o Skinwalker e tornado essa luta muito mais fácil. No entanto, a regra do espaço negou-lhe seus familiares. Dave estava com a criatura, ele enfiou a ponta dos dedos no peito do Skinwalker, depois puxou com as 2 mãos para o lado, rasgando seu torso bem no meio. Ele pulou para trás, esperando que o Skinwalker se regenerasse, mas antes que pudesse fazê-lo completamente, Dave usou raio de chamas, fritando a criatura em uma crosta escaldante de cinzas e cinzas. A habilidade cegou Ralph, era poderosa, quente e barulhenta, e criou uma grande cratera magmática sob a criatura uivante e ardente. Logo todos os sons foram desligados e o Skinwalker não emitiu mais nenhum sinal. Isso deve bastar, disse Dave. Não vá, cara flanker, ele não vai morrer tão fácil. Eu matei ele 22 vezes e ele ainda não morreu, disse Ralph. Oh, você está certo, disse Dave ao ver a cinza se regenerando, recriando sua forma anterior de criatura quitinosa. Temos que matá-lo para chegar até a porta? Dave perguntou. Não sei, mas quando estava sozinho não me deixava chegar perto da porta. O Skinwalker estremeceu e começou a se transformar novamente, desta vez começou a tomar a forma de algo que Dave teve muita dificuldade em enfrentar quando o conheceu. Um lobisomem. Você não vai aí, filho da puta. Dave usou a aparatação imortal e apareceu logo atrás do lobisomem ainda em transformação.
Ele empurrou e deu um soco usando Força Hercúlea e Punho de Dragão bem na espinha da criatura, quebrando-a e fazendo com que o lobisomem ainda em transformação perdesse o equilíbrio e fosse queimado pelo dragão etéreo que se projetou para fora da manopla Salvarts. Dave seguiu com Dragon Kick, jogando a criatura contra uma parede próxima e então uma cotovelada que abriu ainda mais a parede. Você não passa de um saco de pancadas. Dave gritou. Seu medo de lobisomem era um pouco demais comparado a uma pessoa normal. Tudo graças a Ralph, e ele não queria que o Skinwalker soubesse disso. Assim, ele agiu imediatamente antes da criatura tomar forma, quebrando-a e forçando-a a se transformar em uma criatura mais forte. O Skinwalker desistiu da transformação de lobisomem. Ele ganhou mais músculos, 2 chifres de touro, tornou-se 3 vezes maior que o tamanho de um lobisomem que já era pelo menos 2 vezes mais alto que Dave. Um minotauro. O minotauro bateu com 2 punhos em Dave, este último abriu os 2 braços, usou Força Hercúlea pela 3ª vez. Ele pegou o golpe e parou onde estava. O poder do minotauro sacudiu o chão sob Dave até que seus pés cravaram, quebrando, eu te disse. Nunca coloque força contra um morto-vivo. Com um uivo alto, Dave arrancou o minotauro e jogou-o para o lado, caindo no chão. Não tem como matá-lo, cara, ele é imortal, segure-o, vou abrir a porta e depois disso podemos entrar. Quanto mais dano ele sofrer, mais poderoso ele se tornará. Dave pensou por um momento e disse, mesmo se você abrir a porta, esse idiota vai ficar preso à nossa avaliação. Vou matá-lo primeiro. Você não pode matar imortais, cara. Eu fiz antes, farei de novo. Dave sorriu. Como? Perguntou Ralph. Eu tenho uma certa habilidade, não a uso há muito tempo. Basicamente porque não havia nenhum oponente que atendesse às condições de uso da habilidade. Dave disse. Ele ergueu a mão e disse, sua vitalidade infinita é obtida com o medo que o alimenta constantemente. E com as calamidades, sua raça que logo virá a este mundo, o medo se tornou constante, tornando-o ainda mais poderoso. Dave disse. Do que diabos você está falando? Ralph disse. Um trunfo. Dave sorriu e o Anel da Morte verdadeira brilhou intensamente. Uma habilidade, a única que ele manteve desde seu primeiro legado de classe S. O legado da morte ainda estava lá. Não poderia ficar mais forte porque não está mais ligado à morte, mas ainda estava lá. Em seu anel. Cultilador de vida, Dave murmurou. Uma grande foice preta apareceu acima do Skinwalker e também acima da cabeça de Dave. A qualidade da luz mudou, tudo ficou vermelho e houve uma sensação de compressão, como se a sala tivesse sido subitamente isolada do resto da realidade. Ralph estava fora do domínio separado onde Dave estava, ele podia vê-lo, mas estava embaçado. Os dois estavam em 2 realidades diferentes. Asterisco, asterisco, asterisco. Life Cleaver foi ativado. O terreno do desafio foi temporariamente banido para uma realidade separada. Nenhum jogador ou monstro pode interferir neste desafio. Seus ataques causam menos 20% menos dano e ataques contra você causam mais 20% mais dano. Asterisco, asterisco, asterisco. Agora estamos nos Playgrounds da morte. Não há nada aqui para você se alimentar. Sem medo, sem vida, nada. Somos apenas você, eu e a morte. E nenhum de nós tem um pingo de medo para você se alimentar. Agora me diga, Naandolshi, o que você pode fazer para salvar sua pele? Assim que o Naandolshi foi chamado usando seu nome verdadeiro, seus olhos vermelhos ficaram laranja e um grito alto ecoou de sua boca uivante. Desprezava as pessoas que o chamavam pelo seu nome verdadeiro, queria atacar Dave, mas algo o assustava, estava isolado do mundo, não tinha medo de se alimentar. Mesmo da criatura à sua frente não gerava um pingo de medo. Era desafiador e queria matar o Skinwalker e assim o Skinwalker, sem o seu conhecimento, manifestou uma nova emoção. Estava com medo do ser na frente dele. Como este ser, enfrentando o que todo homem deveria temer, enfrentou-o com um largo sorriso. Asterisco, 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 por favor, certifique-se de ler esta história em .com. Se você estiver lendo Rise of the Undead Legion em qualquer outro lugar, então você está em um site de pirataria. Não aceite oferecer qualquer tipo de pagamento a essas pessoas, pois elas não respeitam os direitos do autor e eu, como escritor, não estou me beneficiando de seus esquemas de nenhuma maneira possível. Asterisco, 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 asterisco. Capítulo 506. Um velho conhecido. Ascensão da Legião Morta-Viva. O Skinwalker uivou e guinchou, ignorou Dave e correu para a borda da plataforma circular em que estavam. Ele tentou atacar a silhueta desbotada de Blaster que estava em uma realidade diferente de onde o Naandolshi estava, mas falhou miseravelmente. A parede dimensional era como um elástico, absorvendo todo o ataque do Minotauro como se não fosse nada mais do que uma pena atingindo uma parede de tijolos. Nem sequer se dobrou totalmente para dar ao Skinwalker esperança de realmente se libertar. Dave permaneceu calmo. Ele precisava sobreviver por apenas 2 minutos. Com o Skinwalker saindo de seu caminho, tentando encontrar uma saída em vez de tentar matar Dave e depois ir embora, isso só tornou tudo ainda mais vantajoso para Dave, e não estava disposto a dizer a ele como sair. Frustrados, os Naandolshi mudaram a forma de um pássaro, tentando voar alto e acima do domínio separado da morte. Mas ele descobriu da maneira mais difícil que o espaço era abobadado, quando bateu de cabeça no teto. O Skinwalker guinchou, um som tão distante do de um pássaro que faria a pele arrepiar. Ele irritou Dave e depois atacou de cara, enquanto se transformava em uma gárgula. Dave preparou o Ajax e esperou alguns segundos antes do impacto e então abriu as mandíbulas do Ajax.
As mandíbulas morderam a gárgula, causando danos relativamente insignificantes devido à vitalidade infinita do Skinwalker. Mas a embreagem foi perfeita, as mandíbulas de Ajax morderam as garras dianteiras da criatura e com a força morta-viva de Dave, ele derrubou a criatura, jogando-a no chão. Ajax não o soltou e Dave prendeu o Skinwalker no chão. Ele então puxou Durandal com uma mão, fez-o girar acima dele, agarrou com força e esfaqueou Durandal nas costas do Nandoshoshi. A espada cravou-se na besta e foi até o punho, encontrando apoio no chão e prendendo a criatura como se a lendária espada matadora de deuses fosse um prego gigante. O Skinwalker uivou e gritou, ficou preso, incapaz de mover as mãos, e a espada estava tão profunda em seu corpo que ele não conseguia se segurar adequadamente para se levantar. Ele estremeceu e tremeu, mas sem sucesso aparente. Então começou a se transformar, a pele arrepiando e estremecendo. Dave percebeu que Durandal começou a tremer. Não porque a espada fosse fraca, mas o solo onde a arma estava cravada não era capaz de suportar o crescimento muscular e a expansão do tamanho do transformador na Andoushi. Dave deu um comando mental e Ajax apertou as mandíbulas com força, fechando as mãos do Skinwalker em sua expansão interna sem colete. Então ele o desequipou e deixou Durandal como a única coisa que segurava o Skinwalker. Foi muito mais fácil para o Skinwalker se libertar do cativeiro dessa forma, mas ainda precisou de alguns segundos para se libertar. E nesses 2 segundos Dave voltou para as manoplas juramentadas Salvartret, e caiu de joelhos para enfrentar o contorcido na Andoushi de olhos vermelhos. A criatura por um momento olhou nos olhos de Dave, e ele viu que seu sorriso anterior se tornou ainda mais sinistro e se alargou ainda mais. Olhos vermelhos, digamos, quer ver o medo real? Dave murmurou, e seus olhos mortos-vivos azuis logo começaram a mudar. Eles ficaram com um tom arroxeado, depois vermelho carmesim, e com eles, sua testa cresceu chifres da cor do abismo, sua mandíbula ficou mais larga, suas cúspides ficaram mais longas, semelhantes às presas de uma fera. Sua aura mudou para vermelho sangue. Então de suas costas surgiram 2 asas de couro, brotando com um som de carne rasgada à medida que cresciam. Dave agarrou o rosto do Skinwalker com sua manopla do Sornan Salvartet que se transformou em garras demoníacas devido à mudança de sua aparência atual em ascensão demoníaca. Ele agarrou com força enquanto a criatura se contorcia, nunca sendo capaz de tomar forma totalmente devido ao efeito passivo de sua ascensão demoníaca de mana ardente. O inimigo estava desamparado, amarrado, incapaz de se mover, incapaz de agir ou reagir. A morte pairava sobre sua cabeça conforme os segundos passavam e a foice se aproximava. Começou a se contorcer, enquanto seu corpo se transformava em uma massa de órgãos deformados. A perna de um sapo emergiu de suas costas, depois formou suas mãos, dentes humanos. Seu rosto tornou-se a mistura de um macaco mal formado com o bico de um falcão. Seu corpo incapaz de tomar forma completa devido ao efeito perturbador da aura de Dave. Agora aqui Skinwalker. Você é a primeira das calamidades que vieram a este mundo, e definitivamente você é o primeiro a morrer. Eu não me importo se você é uma calamidade menor de medo, e há mais do que você. Mas ouça minhas palavras, este mundo não é seu, e nunca será. E se você realmente o quer, envie-lhe as armas grandes. Batatas fritas como você não são suficientes nem para fazer meu sangue ferver. Dave olhou para cima, o tempo acabou. Ele olhou para a criatura que começou a gritar como uma criança assustada vendo seu pior pesadelo se tornar realidade. Agora, você morre. A foice caiu com a velocidade de uma guilhotina, rápida e misericordiosa. A cabeça do Skinwalker foi arrancada do corpo. Ele teve um espasmo, estremeceu, mas ainda estava se movendo. Dave franziu a testa, não estava morto? Ele não recebeu a notificação de vitória, e o espaço cortado não desabou. Ele se levantou, irritado porque seu discurso foi desperdiçado nessa coisa que não morreu, e agora começou a pensar em maneiras de matar essa criatura. No entanto, antes que o Skinwalker pudesse recriar uma nova cabeça, algo inesperado aconteceu. Na frente de Dave uma pessoa estava parada, magra, e usava vestes escuras, as curvas de seu corpo deixavam claro que era uma mulher, e o capuz que ela usava na cabeça tornava difícil para qualquer um ver o que havia além daquele capuz. E provavelmente ninguém deveria, porque Dave sabe quem estava na frente dele. Dave se levantou de sua posição ajoelhada, encarou a mulher e sorriu. Morte, faz muito tempo que não nos vemos. Como você está? Fico surpreso como você olha a morte nos olhos e fala com ela como se fosse um amigo próximo. Você é um amigo, graças a você eu não teria me tornado o que era. Então o que o traz aqui? Dever, obrigação e cumprir minha missão. Venho reivindicar a vida dessa calamidade. A morte disse. Achei que as divindades não podiam interferir diretamente. Dave disse. De fato, mas hoje este assunto requer minha ação imediata, pois você invocou meu poder, e sou obrigado a cumpri-lo. Minha foice não matou este ser, mas eu posso. Vou reivindicar sua vida para você. Porque não estamos em seu mundo, Draugr, estamos no meu. E quando você traz criaturas para o meu mundo, posso fazer com elas o que eu quiser. E este é para morrer. Ele perdeu para você na Batalha dos Campos da Morte. Isso torna as coisas muito mais fáceis. Eu estava prestes a dar um mergulho no oceano com meu Kraken. Isso não teria mudado o fato de que ela não pode morrer por meios normais. Deixe-me mostrar do que a morte é realmente capaz. A morte respondeu e chegou perto da criatura. Ela tirou uma luva. Dave meio que esperava ver uma mão esquelética, mas o que o encontrou foi a mão gentil de uma jovem donzela. Até as unhas dela estavam polidas. Ela agarrou o rosto caído do Nandoushi. Ela se afastou de Dave e tirou o capuz.
Cabelos longos e pretos, macios como seda, era tudo que Dave conseguia ver. O cabelo dela se estendia até os quadris. Ela ergueu a cabeça do Naandolshi para encontrar a dela e, num instante, a cabeça virou pedra. Junto com ele veio o resto do seu corpo que estava a poucos metros da morte. Ele caiu, quebrou e se transformou em cascalho e pedrinhas, enquanto a cabeça virou pó. Asterisco, asterisco, asterisco. Anúncio do servidor de conquista. O jogador Kishin Grabra conseguiu matar uma das calamidades. Menor calamidade do medo, o Skinwalker. O método incomum do jogador Kishin Grabra de matar um ser que não pode ser morto lhe rendeu um novo título. A ruína da calamidade. Devido à morte prematura de uma calamidade menor de medo, a população da conquista pode agora racionalizar melhor e agir de forma mais cooperativa contra a destruição iminente que assolará a conquista em breve. A morte da primeira calamidade do medo trouxe esperança à população. Asterisco, asterisco, asterisco. Ah, isso é legal. David disse então olhou para os restos da Naandolshi. Havia um item brilhante embaixo dela. Saque da primeira calamidade certamente será bom. Fim do vídeo.